Olá, povo lindo desse Brasil, esse é mais um episódio do Delivery Sem Filtro, o podcast onde a gente aqui te dá muitas dicas e muitas sacadas para você faturar pelo menos R$ 100.000 nos próximos 6 meses. Eu sou o Cadu, para você que não me conhece, e no episódio de hoje a gente vai contar como uma de nossas mentoradas, hoje entrou direto na mentoria, né? Não. Não foi direto na mentoria? Não foi, informação errada, mas eu lembro dela no evento, que ela entrou na mentoria no evento, né? A Nicole, como ela cresceu 4 vezes mais nesse tempo todo aí, de setembro até cá, né? Tudo bem, Nicole? Pode se apresentar pro pessoal. Bom, eu sou a Ani, comecei no ramo de alimentação em 2019, sou formada em TI, não tinha nenhuma experiência anterior no ramo. Comecei ali no finalzinho de 2019, eu criei um tuk-tuk, que é uma motinho que foi adaptada para ser uma hamburgueria móvel. Eu sempre gostei muito de hambúrguer, sempre visitei muita hamburgueria em todas as cidades que eu passava e tudo mais. E eu sempre tive muita vontade de empreender e nunca tinha nenhuma ideia, nunca tinha, sabe, eu pensava, meu Deus, como que a pessoa acorda assim com uma ideia, eu vou montar um negócio X. Até que esse dia chegou, eu enxerguei uma oportunidade de bolar alguma coisa diferente com o hambúrguer, né? E quando eu fui olhar para o mercado de evento de hambúrguer, todos eram bem resumidos assim a barraquinhas, né? O pessoal levava a barraquinha lá no evento, fazia a hamburgada para a galera lá. E eu falei, bom, se eu criar algo que seja bonito e atrativo para levar evento no levar hambúrguer no evento para a galera, vai se destacar no mercado, porque não tinha até então. É bem melhor que hoje tem uns. Eu vou em bastante evento, tem só os food truck. Isso daí é bem inovador. Isso, é o tuk-tuk, na verdade, ele é um intermediário, né, entre o food truck que já estava estourado, vamos dizer assim, já tinha bastante food truck no mercado, mas tuk-tuk de hambúrguer não existia nenhum. A gente foi o primeiro, ali no finalzinho de 2019. Aí você conta essa história toda enquanto eu te dou um mimo aqui, ó. Opa! A gente dá um mimo aqui pros nossos convidados. Bacana, obrigado. Pode abrir aí, pode abrir. Pode abrir aqui agora. Será que chegou minha canequinha? Ela mesma, né? Não é? Ela mesma. Enquanto isso, ao meu lado aqui, ó, apresenta ao meu lado o grande, ilustríssimo rosto do Delivery Sem Filtro, mexendo novamente no celular no começo do episódio. Aí sim, valeu. Pode se apresentar pro pessoal, meu querido, olha lá. Seja muito bem-vindo para você que está chegando agora aqui no nosso episódio. Aqui na gravação eu também faço uma live no Instagram. Você não está vendo a live, porque a live está acontecendo em outro momento. Enfim, não vou ficar explicando. Mas eu quero aqui te dar boas-vindas por você ter chegado até aqui no nosso episódio. Quero te dar boas-vindas, que você aproveite esse conteúdo. Nós já estamos no número mais de 30, que eu não sei qual número nós estamos também. E você que está me conhecendo agora deve falar, pô, esse cara é mal relaxado, não sabe de nada, né? Não necessariamente, mas bem parecido com isso. Mas seja bem-vindo, aproveite o conteúdo, que a gente divide experiências, conta histórias de empreendedores de sucesso, de empreendedores, de alunos nossos, né, no caso da Nicole, que é nossa aluna também. E eu quero que você olhe para isso com muito carinho, porque aqui essas experiências foram que chegaram cada uma dessas pessoas está aqui, inclusive a mim. Então, aproveite, seja muito bem-vindo ao nosso episódio e agradecer aos nossos mais de 2.000 alunos hoje que fazem acontecer. São graças aos nossos alunos que nós conseguimos manter toda essa estrutura e levar esse conteúdo gratuito até você que está assistindo do outro lado da tela, para que você possa construir o seu resultado e construir sua história de sucesso. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença e devolvo para você meu host, que não é o melhor do Brasil, mas está caminhando. Eu sou o novo Igão, pô. Então, olha, você pode mostrar pra câmera aqui, ó, o presentinho que rolou aqui. Corta a diretora aí, boa, bonitinha. Alguém na minha caneca nova aqui. Tá faltando essa aqui lá em casa. Tá? Essa até vai chegar. Não é... Filha... É que é o seguinte. Todos os nossos alunos recebem, né, do Delivery Sem K, recebem uma caneca de brinde. E nós estamos... A Nicole entrou em setembro na nossa turma, nós estamos em fevereiro. Nós estamos em fevereiro. A previsão é de que no segundo mês a caneca chegue. A prática está demorando 5 meses. Estamos colocando em dia. Em breve todos os nossos alunos receberão. E perdão pelo meu atraso. Eu assumo essa responsabilidade. A caneca do podcast de hoje eu mandei, era ontem, meia-noite, para minha irmã, que é da empresa que faz. Eu falei assim, eu tenho 2 notícias para você. Ela, qual? Foi uma boa e uma ruim. Qual que é a boa? Boa, tem trampo.
Qual que é a ruim? É pra amanhã de manhã. E isso era meia-noite. Essa é a vida do dono de restaurante, né? Com prazos sempre muito bem. Pô. Muito bem estipulado. E aí eu falei bem pra ela, você já estipulado. assiste minhas aulas? Assiste. Melhor a experiência do seu cliente. Você precisa entregar um prazo adequado. Você precisa me dar um prazo. 6 horas você tem aí. E eu não durmo? A noite foi feita pra trabalhar também, minha querida. Vamos produzir e entregar. E ela entregou a caneca hoje cedo. Não atrasamos nenhuma. Só do cara que não mandou a foto. Aí quando ele mandou a foto, veio uma foto de uns modelos de... Sabe o aspirante a Brad Pitt? Uhum. Cancelou a caneca dele. E o pior é isso. E o pior é que esse maluco... Eu vou gravar com o Felipe também. O Felipe é da zoeira. E o Cadu é o cara tímido, né? E o Cadu... O Cadu é um cara tímido? Nossa, você não tem nem Sério? noção. Ele melhorou muito, né? Hoje ele tá se achando até o melhor host do Brasil, tá meio longe. Mas pra quem tem essa dúvida, assista o primeiro episódio. É a experiência dele. Exatamente. Fez O ele Cadu, ele passou o mudar. primeiro episódio inteiro sem colocar uma gota de água na boca, porque ele tava com vergonha de pegar a caneca e ficar assim, ó. Tremendo. Mas, inclusive, no primeiro episódio, eu dei parabéns pra ele, que aquilo pra ele foi um desafio que ele passou por cima. E isso, quem eu conheço ele desde que ele nasceu, então eu sei que isso foi uma dificuldade muito grande. Só que o Cadu caiu nesse meio, é um cara que não é da zoeira, né? E aí juntou eu e o Felipe aqui, o moleque tá sofrendo aqui com a gente hoje, coitado. Mas vai dar tudo certo no final das contas, né? Amém. Porque, afinal de contas, a gente amadurece, né? Disse Cadu com 19 anos. Eu não... Só pérola hoje. 19 anos de muita maturidade. Fala aí, Cadu. Uma frase infeliz, né? Que a gente tá gostando. André, tá se matando de rir ali, ó. Coraçãozinho. Então é isso aí, a gente gosta de começar o episódio contando a história. Você já até começou a introdução. Sim. Você veio pra fazer a diferença já, pelo visto, então. É, na verdade... Nicole é do rolê, irmão. Dá uma segurada, pô. Calma, Nicole é do nosso... É uma história que eu gosto muito de contar, sabe? Porque não é só chegar até aqui, né? É como a gente chegou até aqui. Tudo E é a parte mais importante, né? Tudo que foi construído e tudo mais. Essa parte de marca, para mim, é super importante. E Uniburgers, que hoje é a minha marca principal, eu tenho algumas outras rodando e outras em processo também, mas Uniburgers é o início de tudo, né? Então, essa foi a virada de chave na minha vida, de sair do mundo corporativo, que eu trabalhava ali segunda a sexta-feira e tudo mais, e entrar nesse ramo de empreendedorismo. Começou bem, né? Corporativo, trabalhando de segunda a sexta. Eu, na minha época, trabalhava no shopping. De segunda a segunda, com a folga por semana, e não tinha o domingo do mês. Na minha época, essa lei não existia. Ou existia, ou era roubado. Mas eu trabalhava de segunda a segunda e não tinha o domingo do mês. Eu dei a sorte de trabalhar e sinto falta dessa parte da CLT na minha vida, que é da segunda a sexta-feira. Realmente é. Realmente é bom trabalhar de segunda a sexta. Eu acredito que tem gente que nasceu para empreender, né? Hoje eu me enxergo como essa pessoa, assim. Eu não consigo mais me imaginar em alguma conjuntura que não seja tocando o meu próprio negócio. Hoje, muito mais focado na parte de alimentação. Então, eu sou formada em TI, mas depois eu fui fazer pós-graduação em gestão de negócios com foco em alimentação. Fiz alguns cursos aí e até consegui chegar aqui, né, no Delivery Sem Filtro, que foi em setembro do ano passado, que foi realmente quando o jogo começou a virar para mim, de fato, né? Eu comecei a marca lá em 2019 e logo em seguida veio a pandemia. O meu foco era em evento, eu trabalhava só com evento. Então, eu passei 7 meses sem poder trabalhar. Todo o investimento que eu tinha feito ficou parado até eu ir para o delivery. Comecei a trabalhar com delivery. A princípio, né, só tinha o delivery, trabalhava com iFood, delivery próprio e tudo mais. Mas eu demorei muito tempo para entender qual era a importância do iFood nessa jogada, né? Um erro grande que eu cometi foi relativizar a potência do iFood, né? E não jogar o jogo dele, que eu acredito que é o que todos os alunos do Delivery Sem Filtro aprendem a fazer, que é jogar o jogo do iFood e passar a entendê-lo como um parceiro mesmo, né? E não como seu inimigo. Então, hoje, para mim, com todo mundo que eu converso sobre iFood e tudo mais, eu sempre digo que o primeiro passo é você mudar a sua mentalidade sobre o iFood. Enquanto você achar que o iFood está te roubando, que o iFood é ruim, que o iFood é feio, chato... É seu sócio, pega meu dinheiro. Cara, eu às vezes roda qualquer anúncio meu
que vem de gente xingar, mano, falar que o iFood é... Isso é louco. Eu vi essa semana, na verdade. É. Até te mandei print lá no grupo já. Tinha uma menina falando, não entro nem ferrando, tá? Eu acredito que essa é a virada, assim, é o ponto principal. Enquanto você achar que você tá dentro do iFood, fazendo um favor ou recebendo um favor, não vai virar. Não. O iFood, ele é... Eu fiz uma analogia até esses dias na live, que eu nunca tinha feito e eu achei da hora. É a mesma coisa, porque o cara olha o iFood é seu sócio. Cara, se você tem uma empresa, uma casa de tintas, nada a ver com nada, né? Uma casa de tintas, você contrata um vendedor. Esse vendedor ele vai trabalhar por um salário fixo e uma comissão. É a praxe do mercado. Esse vendedor é seu sócio? Esse vendedor é dono da sua loja? Esse vendedor dita as regras da sua loja? Claro que não. Mas ele recebe uma comissão por isso. Entre a comissão da iFood ser alta ou não, é uma questão que não vale a pena entrar. Por que não vale a pena entrar? Porque o que eu ensino para os meus alunos? Cara, quem paga a comissão é o cliente. Ponto final, cara. Eu tô na minha casa, com a minha gata, assistindo Netflix, com o braço aqui no ombrinho dela, aqui, ó, mexendo no controle, eu pego meu celular e faço um pedido que chega na porta da minha casa. Por que o restaurante vai ser responsável por assumir esse custo? Eu tô pagando. Eu sou o cliente que estou sendo beneficiado por isso. iFood é comodismo. Um outro ponto que eu falo, o iFood é o quê? O iFood é o serviço que atende pessoas como eu. Ah, como que você é, Eduardo? Preguiçoso. Ponto final. Cara, eu tô na porta de casa, eu não tenho trabalho nenhum. É cômodo, meu cartão tá lá cadastrado, os endereços os lugares que eu costumo pedir já tá lá cadastrado. Tá tudo muito pronto. Eu vou lá, o iFood já me recomenda aquilo que eu quero. Eu tô acostumado a comer pizza, eu tô acostumado a comer comida japonesa. Já tem lá as listinhas separadas para mim. É tudo muito fácil, muito prático. É um serviço para preguiçoso. Acabou. Então, esse cliente, ele é do iFood. Existe a diferença do cliente que quer ter uma experiência gastronômica. Esse cara que quer ter uma experiência, ele está no Instagram, ele está no Facebook, ele está no Google, ele está lá pesquisando, ele vai perder alguns minutos para procurar entender se essa experiência é positiva. O preguiçoso só quer comer. Acabou. Quantas pessoas querem esse comodismo de só querer comer? Garanto para você que é muita gente. Não é à toa que o iFood tem tantos milhões de pedidos por mês. E aí você fica aí focado no seu delivery, não, porque o iFood está me roubando. Não, cara, você só não está sabendo trabalhar. Acabou. Se o iFood aumentar a comissão, eu não estou entrando no mérito se eu concordo ou não de 12, 27. Se o iFood chegar numa comissão de 50%, que chegue. Eu vi uma analogia esses dias de um empresário, que ele falou assim que o empresário nada mais é que um repassador de imposto. Cara, a minha margem é 20%. É 20%. Agora eu tenho que pagar 12% de imposto. Eu vou embutir aqui nesse preço. A minha margem vai ser respeitada sempre. Então, nada mais é do que eu sou um repassador de imposto. Eu, como restaurante, eu sou o quê? Um repassador de comissão. Acabou. Então, eu não vou assumir prejuízo, eu não vou mexer na minha margem. Ah, mas se eu aumentar o preço, eu não vendo. É o que eu mais escuto. Cara, eu cresci, hoje eu faço 400 pedidos por dia, em média. Cheguei a bater 800, picos de 600 pedidos. E eu sou a marmita mais cara da minha região. Público existe para todo mundo. Basta você saber se posicionar na plataforma. Ah, como que eu me posiciono? Continua no podcast que você vai descobrir. Não é? Exatamente. E aí, eu acredito que o nosso trabalho aqui do outro lado é o quê? É mostrar para o cliente que ele está pagando algo que vale. Porque ele vai ter economia de tempo e aí o nosso trabalho vai ser entregar um produto muito bom, com uma entrega rápida, gerando uma experiência boa. Então, é o jogo, né? Eu acredito que aqui a gente está sempre falando em jogar o jogo do iFood. E no final das contas, fazer lucro. Esse é o nosso jogo, né, do dono de restaurante. A gente usa o melhor da plataforma ao nosso favor. Nos bastidores, a gente trabalha para entregar uma ótima experiência e conseguir fazer a máquina girar. Esse é o intuito. Eu vou tomar o lugar do host rapidinho, que eu quero fazer uma pergunta. Você disse que fez faculdade de TI. Sim. Você me conheceu aonde? Eu te conheci, na verdade, a primeira vez em agosto do ano passado, no evento do JJ. Você estava na mesa lá e eu só passei por ali. E aí depois, Você chegou a me assistir ou não? Você só passou e viu o cara de chapéu? Eu só passei e vi o cara. De chapéu ali, é porque chama atenção, tá vendo que tem suas vantagens? Tem o seu Sim, chapéu? sim. É a marca registrada. Não assisti a mesa, só passei. Lembro de você estar lá. E naquele momento, foi no finalzinho de agosto, né, do ano passado. Eu estava passando por uma situação financeira dentro da empresa difícil, que eu tinha uma obrigatoriedade de aumentar o meu faturamento por conta do meu custo fixo que estava muito alto.
E aí eu comecei a olhar para todos os meus números, e hoje eu trabalho com salão, né, eu comecei só com evento, fui para o delivery, depois fui para o salão. Quem trabalha com salão sabe que a gente não muda a realidade do salão do dia para a noite. A gente pode fazer uma promoção ali para dar uma movimentada e tudo, mas eu estou no Guarujá e eu dependo da sazonalidade para fazer o meu salão bombar, ele não bomba o ano todo. Então eu olhei para os meus números. Só pra galera entender, por que o dela não bomba o ano todo? Porque ela tá no Guarujá. É uma região litorânea, é uma região turística. No inverno, só morador de lá fica lá, porque é um frio do Exato. satanás. Então, Sim. existe essa sazonalidade da temperatura da região, né? Isso, de entender também. Todo mundo vai ter a sua certa sazonalidade ali, de acordo com a região que você está instalado. Hoje, a minha realidade é que, durante 4, 5 meses do ano, a gente tem uma potência muito grande no salão, e os outros meses isso se compensa. Então, não que não tenha giro no salão, mas conseguir atingir essa capacidade máxima o tempo todo no salão é algo difícil. A gente vai trabalhando, promoção, isso, aquilo, mas é difícil. É um número que você não consegue mudar do dia para a noite. Você precisa esperar os melhores meses para você conseguir atingir aquele pico. Quando eu olhei para tudo isso, eu vi que o iFood representava uma porcentagem muito baixa do meu faturamento. Muito baixa mesmo. Ele estava representando 3% do meu faturamento. Não era nada perto do que eu estava faturando. E eu falei, é isso que eu preciso atacar. E como que eu ataco o iFood? Hoje, com a quantidade de gente criando conteúdo sobre a plataforma, eu já tinha um outro curso de iFood também, que eu fiz, apliquei, não fez a menor diferença. Nunca me empenhei no iFood também, de tentar entender a plataforma. Eu montava um cardápio, mexia no cardápio, fazia todas as coisas erradas que a gente aprende ali depois no curso do Delivery Sem Filtro, eu já fiz na minha loja. E eu relativizava realmente. Eu achava que a pessoa ia entrar lá, ia comprar e era isso. Quando eu vi que isso representava uma porcentagem muito baixa do meu faturamento, eu falei, se tem algum lugar que eu posso atacar e fazer esse jogo virar muito rápido, é dentro do iFood. E aí, o que eu vou consumir de conteúdo para eu conseguir fazer essa virada? Milagrosamente, no dia seguinte ou 2 dias depois, apareceu um patrocinado. É que o meu tráfego é assim, você passou perto de mim, aí ele já começa, ele já identifica a pessoa, vai aparecer no seu Instagram. Não, e aí, Mentira. aí só vem o chapéuzinho ali, toda hora você vai... E eu já estava com isso na cabeça, eu já precisava de um curso de iFood, eu só não sabia de quem, como e tudo mais. Tinha até algumas pessoas que estavam no JJ que tem curso de delivery também, e aí eu comecei, meu Deus, para quem já estava numa situação financeira difícil, comprar o curso Mais difícil ainda. é um tanto quanto delicado. E aí, assim, apareceu o patrocinado e eu decidi comprar e eu peguei o cartão ali, passei e tal e tudo mais. Mas o patrocinado que você me conheceu já foi para venda do curso? Não, acho que foi chamado para um evento, né? Não, na verdade, o patrocinado que apareceu para mim era o último dia para entrar no 100K. Nossa! Era o último dia para entrar naquela turma de setembro do 100K. Então, eu já entrei Só para contextualizar para a galera, o 100K, ele é um dos meus treinamentos, é um treinamento que tem um acompanhamento e ele é aberto 3 turmas por ano, 4 às vezes. O ano passado foram 3, né, Cadu? Esse ano acho que vai ser 4, mas é o máximo também. Então, tipo assim, a cada 3 meses você tem uma oportunidade. E você nem me conhecia e chegou no último dia. E era o último dia. E aí eu lembro que eu entrei no grupo, assim, e com muito medo, né? Porque a questão da grana e tudo mais. E eu entrei no grupo e aí eu tinha visto também no curso lá que tinha a possibilidade de ter o dinheiro de volta. Falei, bom, eu vou consumir isso aqui 7 dias. E detalhe, viu? O 100K é 30 dias de garantia. Me fale um curso no mercado e tem 30 dias de garantia. Eu não lembrava dessa parte que era 30, hein? Se era 30, me deu mais confiança ainda. Sempre foi 30. Alguns cursos meus são 15 dias e o 100K é 30 dias. Ou seja, nesses 30 dias você vai ter 2 encontros ao vivo de acompanhamento, o grupo, tempo para assistir. Não é, às vezes, pergunto assim, você se garante tanto assim? Eu não quero parecer arrogante, mas sim, eu me garanto. Mas nem isso. A questão é conexão. Não é nem... Cara, às vezes você pode achar meu chapéu ridículo e não querer ficar... Tá bom. Você não assistiu as lives, né? Mas depois você deve ter assistido algumas. Mas eu sempre, no final das minhas lives, eu mostro minha tatuagem. Vou aqui, ó. A águia anda com águia. Acabou. Então, o que eu quero para perto de mim? Eu quero perto de mim que pessoas queiram crescer. Porque esse é o meu objetivo. Eu quero sempre crescer. O tempo todo eu estou em busca de um crescimento.
Até em um podcast aí eu falei que o meu objetivo hoje, por exemplo, é fazer uma mentoria com o Flávio Augusto, com o João Jota, com o Caio Cairelli. Custa R$250 mil. Eu tô trabalhando para ter esse dinheiro para fazer isso. Porque eu quero crescer. Então, se eu quero crescer, eu quero pessoas do meu lado que queiram crescer. Por isso que o Mastermind é seleção, que você passou. Por isso que eu acredito muito que você é a média das pessoas que você mais convive. Então, se eu quero isso, se eu quero crescer, se eu quero, eu tenho que andar com pessoas que também queiram isso. E eu não paro de crescer. Eu não paro. Eu acho que sempre é esse o objetivo. Desculpa te cortar de novo, que eu sou assim mesmo. Não, é isso. E foi bem assim. Eu entrei no grupo, e assim que eu entrei no grupo, teve um cara que mandou uma mensagem falando assim, gente, eu assisti os 3 dias de live, né? Assisti os 3 dias de live, eu nunca vi no mercado, e eu tenho o curso de fulano, ciclano, beltrano e tal. Listou vários cursos que tem lá disponível no mercado de iFood. E eu nunca vi nenhum conteúdo parecido com o que o Edu entregou de graça. Eu vou entrar pro curso, o cara falou. E eu não tinha assistido as lives, né? Eu não tinha tido contato nenhum. Eu falei, cara, então eu vou também. Eu fui também. Precisa descobrir quem é esse cara, hein, pô. Eu não lembro quem é, mas ele tá no grupo, ele tá no grupo de alunos. Ele tá no grupo de alunos. E aí eu fechei o curso lá. Comecei a consumir assim muito, a virar a madrugada consumindo o curso e aplicando. Você sabe o que eu acho que eu te fiz essa pergunta? Se você me viu, porque assim, você vem de TI, eu não tenho formação nenhuma de TI, aliás, eu não tenho formação assim, superior, ensino superior, mas uma das coisas que eu descobri ao longo dessa jornada, e eu falo muito, o iFood não é uma vitrine de cardápios, o iFood é uma plataforma de tecnologia. E você, por ser de TI, a hora que eu falei, você deve ter falado assim, bater a porra da charada. Na verdade, foi uma virada de chave, né? Eu digo que o curso do Delivery Sem Filtro ele foi uma virada de chave porque ele mudou, de fato, minha mentalidade em vários aspectos. Inclusive em como eu enxergo a plataforma, né? Eu comentei com você aquele dia que quando eu comecei a olhar o iFood enquanto a plataforma de tecnologia que você sempre bate na tecla, o jogo virou. Porque eu comecei a pensar no bastidor da plataforma. E é aí que você entende. E pra você é mais fácil, né? Porque você vem desse mundo, né? Exato, né? Eu já trabalhei com programação, com desenvolvimento e tudo mais. Então, é algoritmo, né? Uhum. É lógica. Não, não tem meio termo, né? Então, de fato... Não, e retomando a entrada no curso, eu comecei a aplicar e ter resultado muito rápido. Né? Então, assim, em 2 semanas eu já não tinha aquele medo de, esse curso vai fazer diferença ou não vai? Já fazia. Só que eu ainda estava assim, será que não sei, Deus? Não. Começou a se autovalidar as coisas que eu estava aplicando do curso, porque é isso, né? Também precisa se sentar, estudar e aplicar. Não tem outro. Não tem fórmula mágica. Não é comprar o curso e achar bacana, legal, porque o conteúdo é realmente muito bom, entrega muito. Mas se não sentar e olhar a sua loja e começar a forçar a sua cabeça para sair daquele modo automático anterior de montar um cardápio e deixar ali rodando e começar a entender de fato o que cada item significa ali, o poder de uma descrição, o poder de um posicionamento correto de cardápio dentro da plataforma, não vai funcionar. Mas eu fiz isso, eu fiz essa lição de casa e tenho feito, né? Tanto que, de fato, a gente tem esse resultado aí, que é um resultado do mês passado. Para esse mês, eu acredito que a gente ainda consiga aumentar isso aí mais 2 vezes, porque a gente vem de um mês muito bom. Eu fiquei só com uma curiosidade agora. Quantos % representa hoje o iFood do seu faturamento? Que era 3%. Hoje ele está representando 30% do meu faturamento. 10 vezes mais. Aí, ó, tá vendo? Será que faturamento 10 vezes. Será que o iFood é um bom parceiro? Ah. E é exatamente sobre isso. E até aproveitando aqui, para você que está assistindo, provavelmente quando você estiver assistindo esse episódio já foi o evento do Rio. Mas tudo isso eu também divido presencialmente, em cima do palco. Eu já fiz o evento em São Paulo, já fiz o evento do Rio, vou fazer em Brasília, vou estar em Salvador, vou estar em Florianópolis. Confira, vai lá no link da minha bio do meu Instagram, se você não me segue lá. Eu rodo o Brasil por 8 horas, 10 horas, já teve evento que durou 12 horas. A gente entrega todo esse conteúdo também ao vivo. E presencialmente é outro jogo, né? Você também foi no nosso evento presencial, né? Fui no evento presencial. E... no evento foi quando você entrou no Mastermind, ou não? Foi quando eu entrei no Mastermind. Foi quando abriu as vagas do Mastermind.
o que você divulgou, as vagas ali. Ah, eu lembrei. A Nicole foi igual o Felipe. Ela não entrou porque assim, o Mastermind é uma seleção. E é eu que faço essa seleção. E acho que demorou um pouco, né? Até Demorou. você. Eu acredito que foi mais 1 mês e meio, quase 2 meses para eu entrar no Mastermind. Não, hoje, só para vocês entenderem, tá mais rápido esse processo, tá? Mas é porque, de fato, tem uma seleção e eu olhava caso a caso e eu ligava. E aí eu fui ligando. E aí chegou até um momento que eu parei de ligar. Tipo, eu ligo uma vez também. Eu ligava uma vez. Não atendeu, obrigado, tamo junto, é nóis. E foi indo. E aí acho que eu já tinha parado de ligar com vocês dois. Aí vocês dois começaram a mandar mensagem. O Felipe também. O Felipe... Aí um dia eu liguei pro Felipe, eu tirei o relógio chinês do braço. Vai ter um podcast, eu vou contar essa história lá. E é uma seleção, foi um mês e meio depois, eu demorei tudo isso. Eu fiquei até com vergonha agora. Na verdade, a gente se falou algumas vezes, né? Você me ligou a primeira vez, eu te contei um pouco de qual era o meu momento e tudo mais, a gente ficou de se falar de novo. Nos falamos mais uma vez, na terceira eu entrei. Entendi. Não lembrava. Eu sou meio ruim de memória, né? Vocês perceberam, né? Acontece, faz parte. E continua aí. Desculpa ter te cortado mais uma vez. Não, e aí... E você sabe que quando... Olha, eu de novo. Mas você sabe quando o podcast é ao vivo, as pessoas vão lá no chat e reclamam. As pessoas vão lá no chat e reclamam. Para de cortar o convidado! Gente, eu sou assim. Normal. Desculpa. Normal de Edu. Bom, falando um pouquinho do evento que eu participei também. Eu fui no evento, eu já é a terceira vez, na verdade, eu comecei agora o curso, consumo o conteúdo das lives, vou nos encontros, então sempre existe uma oportunidade de aprender alguma coisa, né? Seja em outros nichos, seja no meu próprio nicho, seja até de mercado, né? Nossa última reunião do Mastermind foi outro nível, né? Foi muito pouco sobre iFood, foi muito sobre negócio, né? Então... iniciar esse movimento de setembro até aqui me levou para um outro patamar, sem sombra de dúvidas. E sentiu diferença do Mastermind, pro grupo de Mastermind e pro grupo de alunos normal? O grupo de alunos é muito bom mesmo. A galera é empenhada, a galera se ajuda. Tem muita gente que já está um passo à frente, assim, e ajuda todo o resto, mas o Mastermind, ele é outro level. Né? É como se a gente sobe a escada, né? E a gente está perto de outras pessoas muito potentes também. Então, o que eu sinto no Mastermind é, cara, não posso ficar para trás. Tem uma galera ali, meu, que tá no bastidor aqui assistindo tem uma ainda. galera que vem forte, a galera se dedica e a galera, tem potências nas mãos aí para fazer acontecer e eu vou correr atrás também. E eu quero contribuir, eu não quero estar no Mastermind só para usufruir do conhecimento que é passado, do conteúdo que é compartilhado. Eu quero estar lá também para ser um ponto de distribuição de conteúdo, de vivência, de experiência e tudo mais. Esse é o meu intuito com o Mastermind e ele tem sido, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas mesmo, de separar o que é um negócio ali que a gente, não, eu tenho um negócio, eu preciso me sustentar. Não tenho um negócio, eu preciso me sustentar. Eu quero ter uma potência e eu quero fazer a diferença com o meu negócio e eu quero ver isso aqui crescer em um nível que outras pessoas vão conseguir aprender, se inspirar e se espelhar nisso também. Hoje esse é o meu objetivo. Exatamente. Inclusive faz parte também dos consultores, né? Sim. Nicole tá voando. On fire? Como é que é? Fire. O que significa? Tá isso aí, tá voando. Tamo online. Você fala inglês também? Bom, em inglês também é uma outra parte da minha vida que eu demorei muito tempo para me dedicar, mas hoje eu consigo me comunicar bem em inglês. Tipo, eu demorei um tempo para me dedicar. Aprender a falar português. Eu demorei um tempo para me dedicar, aí agora eu tô aprendendo a falar o português correto. Bom, pra quem me conhece, você não me conhece tão antigamente, mas quem é seguidor antigo vai ver a mudança nitidamente, né? Que eu era muito, tá ligado, irmão? Vamos junto é nós. Pô, eu fui motoboy 10 anos, né? Não tem... uma coisa é assim, ó, eu tento explicar isso para as pessoas, porque eu fui motoboy de diretoria. Então, eu trabalhei para o presidente da Trilog, trabalhei para o presidente da Dinap, que eram as duas empresas ali. Eu trabalhei com pessoas importantes, trabalhei para departamentos importantes, para diretores.
Uma coisa é eu, por algum momento do dia, eu ter uma postura diferente para conversar com aquele diretor. A outra coisa é eu viver isso todo dia. Sim. Então, eu tô no meu Instagram todo dia, tô no meu stories todo dia, tô com meus alunos todo dia. Então, todo dia você ter uma postura formal é mais difícil. Basicamente, você coloca uma máscara. Então, é mais difícil, principalmente para mim. Então, cara, apareceu no stories, tá ligado, irmão? É procedência aqui do processo que tá acontecendo, mano. É isso que acontece, truta, entendeu? E a ideia do público semelhante também, né? Com Exatamente. quem que você se comunica, né? Com E quem aí, que... eu comecei a me modelar, eu comecei a melhorar. Por isso que eu não comecei a fazer o curso de inglês ainda. Nossa, eu arrumei uma desculpa boa, né, mano? Top, né, velho? Nossa, isso... É sempre assim, Cadu? Morra. Mas eu tenho muita vontade de aprender a falar inglês. Eu entendo bastante coisa em inglês pela quantidade de séries que eu assistia. Uhum. Eu trabalhei no Unipark uma época e eu era eletricista, nada a ver, né? Mas eles compraram um helicóptero russo e vinha o pessoal fazer manutenção da garantia do helicóptero. Então, a garantia, o técnico ficava lá. Então, eles revezavam de 3 em 3 meses. Vinha a galera da Rússia, ficava 3 meses, que eram os mecânicos que mexeriam no helicóptero se ele desse algum problema. E a gente tinha que levar essa galera pro hotel e buscar todo dia. E eles só falavam inglês. Eu não falava nada de inglês. Foi ali que eu percebi o quanto eu entendia de inglês. Porque eu gosto de assistir. Hoje a tecnologia já não é tanto, já não é tanto, não. A tecnologia não é tão ruim assim. Mas na época, uma série dublada, uma série legendada, o som era muito diferente, o áudio era muito diferente. Porque eu acho que meio que abafava. Então eu gostava de assistir série legendada por causa do áudio. Bum, aquela explosão muito louca. E aí tanto você ler, escutar, quando eles conversavam lá atrás, rapaz, tô entendendo o que esse cara tá falando. Aí me despertou mais o interesse ainda. Só que eu não fui atrás também. Continuo sem falar inglês, mas é uma língua que eu tenho muito vontade de aprender e faz diferença. O meu filho já fala bastante inglês. Não é bonitinho? Siga aí, desculpa que eu também te interrompi. Né, a gente entrou no Wizard, né? Podcast da Wizard, tô falando de inglês aqui também. Mudou o foco, não é mais sobre dele. O Wizard não, dá o WhatsApp. Mudou o foco, mas o que você acha que mais impactou pro iFood? Pro iFood representar de 3% a 30% do seu faturamento? Deixa eu só aproveitar esse gatilho aqui, referente a inglês e delivery. Eu fiz uma viagem internacional no final de 2020 para Dubai. E o delivery lá, ele é completamente diferente do que a gente tem aqui hoje. Então, hoje, por exemplo, a gente está vivendo o delivery que eles viveram há 5 anos atrás. Então, quando eu tive esse contato também com o exterior e o que é o delivery no exterior, eu consegui trazer muita coisa para cá e aplicar na minha própria marca. Lá, por exemplo, a gente não tem restaurante que faça delivery sem uma embalagem personalizada. Não existe. Uma embalagem padrão craft, como, por exemplo, é muito comum aqui ainda, embalagem craft e tudo mais. Então, por menor que seja o restaurante lá fora, eles já têm essa questão da experiência do cliente tão enraizada que se o cara não tiver a capacidade de mandar rodar uma quantidade de embalagens ali para fazer o delivery dele, ele não vai fazer. Ele nem começou. Ele nem começa. Lá, padrão de entrega de 20, 30 minutos, que aqui quem faz ainda se destaca, não é uma obrigação, né? A gente consegue se destacar com um tempo muito baixo, lá é obrigação, né? Então, eu acredito que isso vai levar a gente aqui para um patamar de que, olha, corre atrás, porque lá eles ditam o mercado, né? Essa foi a única experiência internacional que eu tive até então, mas eu acredito que em outros polos também deva ser muito parecido com isso. Então, Estuda o mercado da China para você ver. Cara, o iFood da China, ele vende, tipo, tudo. Não é comida, é tudo. Você quer comida, tem. Você quer relógio, tem. Você quer... Tem. Tem. A gente tava até zoando esses dias, falando que, cara, daqui a pouco vai ter barbeiro. Eu quero fazer a barba. Pede um iFood, o barbeiro vem fazer a barba, velho, porque não tem como. Tem. E lá eles estão, mas assim, 1 milhão de anos-luz na nossa frente. Véio. Muito, muito. Já o mercado europeu é mais atrasado. Eu já acho ele mais atrasado, para algumas coisas. Uhum. Eu tive amigos que foram ser entregadores na Europa. E aí você consegue perceber que tem muita coisa que... Inclusive, quando o iFood palestrou, trouxe um gringo lá para palestrar pra gente. Essa pergunta foi que eu fiz para ele. Por exemplo, 20, 30 minutos aqui pra gente, vende até vírus, o Donis escreveu aqui na live. Vende até vírus, é muito bom. Ai,
achamos mais um aqui. O Adonis eu conheci lá em Brasília agora, mano, que maluco sensacional. E eu perdi o foco do que eu tava falando. Ah, lembrei. Esse colega meu trabalhou, e foi até uma pergunta que eu fiz pra esse gringo lá. Eu esqueci o nome dele agora, cara. Ele é um influencer muito famosão no nicho de comida. Porque aqui 20, 30 minutos pra gente ainda é um diferencial, mas já tá um nível maior. Que lá em Dubai, por exemplo, é tipo, todo mundo é padrão. Na Europa já é diferente, o cara entrega com 40, 50 minutos. Esse cara que entrega com 40, 50 minutos é top. Tá se destacando. Tá né? se destacando, entendeu? Lá tipo, muito mais demorado. Mas porque tem questão da neve, tem questão de um monte de coisa. Um dia que tá nevando, o cara não quer sair pra pedir uma comida. E aí o cara que tá entregando é outra parada. Entende? Eu percebi essas diferenças. Eu nunca estudei a fundo, eu comecei a estudar a fundo o mercado da Colômbia, porque eu ia levar o meu treinamento pra lá, e aí o iFood saiu de lá, e aí eu parei. Eu queria levar, porque o primeiro polo do iFood era aqui no Brasil, que ele foi criado aqui. Muita gente não sabe, o iFood é brasileiro. E o segundo polo maior do iFood era na Colômbia. Então eu já queria expandir o meu curso para lá. Já estava com o tradutor, apesar de eu falar espanhol, mas e eu não falo espanhol porque eu estudei, eu falo espanhol porque meu pai é chileno. Então eu cresci num lar onde eu escutava muito espanhol. Então, mas eu não tenho ortografia, não sei escrever nada disso. Estava pedindo para legendar o meu treinamento que eu ia entrar nesse mercado lá. Mas aí o iFood saiu, mas eu acho que para quem quer se destacar mais, um caminho é esse. É você estudar os mercados que estão mais avançados. Principalmente da China. O da China, mano, é muito anos-luz na nossa frente. É porque eles ditam para onde vai o mercado, né? Eles puxam essa... Exatamente. E a China, assim, mas é muito anos-luz na nossa frente. E se você parar para analisar, o iFood acabou de lançar o que recentemente? Você viu? O quê? O iFood Shop. Então, dentro do próprio iFood, você já consegue comprar eletrônicos. Já tem alguns eletrônicos. Primeiro foi o mercado, pet. Eu vi, até o farmácia eu acompanhei, o eletrônico ainda não agora vi. já tem eletrônico. Cara, em alguns lugares, tá? Olha pro mercado da China. É a mesma caminhada, pô. É a mesma caminhada. Por isso que eu falo. Às vezes, quando eu comecei a falar do iFood Ads, aprendi, tá? Quando eu comecei a falar do iFood Anúncios, igual o próprio iFood tá chamando. Era ADS que ele falava. Eu falava ADS. Igual o iFood Anúncios, que é igual o iFood tá chamando. Cara, quando eu falei isso no começo de 2021, me chamaram de maluco, de retardado, falaram que eu era vendido pelo iFood. Cara, é só você olhar os outros mercados. Todo mundo tem, mano. Todo mundo tem. Então, é um caminho que vai chegar. Você consegue se adiantar e aprender muito. Com isso, aprender muito. Certo? Desculpa cortar de novo alguém aí. Acho que eu cortei alguém. Partiu do Dubai, hein? Partiu do Dubai. Estudar o mercado. Trabalho. É trabalho, exatamente. Mas eu não preciso de companhia, não. Fico tranquilo que eu vou sozinho. Esse negócio de aprender inglês para estudar os outros mercados não é só questão de tem dinheiro para viajar internacionalmente. Não tem você pode pesquisar no Google, né? Pesquisar alguma coisa em inglês, você já consegue achar muita coisa boa. Sim. Quando eu fui para lá, foi uma oportunidade também de... Como assim? Eu trabalho com hambúrguer. Eu passei muitos anos da minha vida consumindo muito hambúrguer de todas as formas possíveis e imaginárias. Já fiz rota em São Paulo, no interior e tudo mais. Eu precisava... Só que eu sempre tive, assim, algumas restrições, aquele tal do paladar infantil, que a gente falou um pouquinho atrás. E eu precisava destravar isso. E foi uma oportunidade, porque Dubai é o país que tem mais expatriados do mundo. Então, você consegue ter acesso à culinária do mundo inteiro. Você consegue comer mexicano, carne, italiano, francês, tudo, Thai, tudo você consegue comer lá. Então, me jogar nessa experiência de abrir o paladar mesmo, assim, para experimentar novas texturas, novos sabores e tudo mais, foi uma outra parte também importante nesse processo de estudo de mercado também. Não só de como o mercado de delivery se comporta. Na ocasião, eu estava na fase de abertura do salão, então eu trouxe muita referência de ideia de atendimento, arquitetura e tudo mais. E da parte de elaboração de cardápio também, para conseguir destravar o paladar e dar uma ousada um pouco além do que só consumir hambúrguer o tempo todo. Tanto que hoje eu ainda consumo hambúrguer, mas eu consumo uma quantidade menor do que eu consumia antes. Eu estou muito mais aberta a consumir todos os tipos de comida possíveis e imaginários, justamente para dar essa destravada no paladar.
Projeto infantil. É o processo. Você chega lá, Cadu. O feijão hoje já foi uma boa. Já foi uma boa. Mano, você sabe o que eu tô imaginando? A hora que o Felipe sentar pra gente gravar, mano, não vai dar ficado, não. Só pra galera entender que o Cadu não come feijão, gente. Hoje ele comeu feijão, então ele passou dessa fase. A experiência tá chegando. A gente amadurece, né? Ele tem 19 anos, gente. É isso aí. Não, mas essa do Amadurece foi muito engraçada, Foi. né? Não, Porque essa eu fui foi. entrar no Uber com o Felipe e eles Foi uma estavam rapidez, assim, que eu fiquei. eles tavam- Disse o Cadu de 9 anos. trocando ideia, tá ligado? Aí o Cadu, eu não tava nem prestando atenção na conversa deles. Aí ele falou assim, aí o Cadu falou, não, porque aí a gente amadurece, né? Aí o Luiz Felipe falou, disse Cadu, 19 anos. Mas numa rapidez. Eu assim, já que entrei no Uber achando o bico, eu nem sei o que tava falando. bicho. Já perdeu, já perde a linha de raciocínio. Meu Deus do céu. Mas é isso, né? Voltando como eu perguntei, o que você acha que mais impactou para o iFood representar de 3% a 30% do seu faturamento hoje? Aplicação, né? Estudo e prática. Consumir o conteúdo do curso e aplicar. Então, a minha estratégia foi, eu vou assistir a aula, eu fazia ali 3 horas de aula seguidas. Fechava a operação, começava a assistir ali, mexia 1 hora e meia ali de plataforma mesmo. Ainda que eu não fosse fazer nenhuma alteração, eu me forçava a ficar dentro da plataforma e abrir abas que eu nem sabia que existia. Por exemplo, nunca tinha olhado para o meu desempenho. Eu não olhava meu funil, eu não entendia meu funil. E eu comecei a fazer isso todos os dias, sem folga. Então, a aplicação, para mim, eu acredito que foi o que fez a diferença nesses meses, porque a gente está falando de setembro do ano passado, então foi rápido, né? Mas foi rápido por conta disso, porque eu consumi o conteúdo do curso e eu apliquei. Não saí aplicando desesperadamente, porque aí eu consegui evitar alguns erros que eu vejo, inclusive, no nosso grupo, que é a pessoa desesperada que assiste uma aula e já vai lá e faz tudo de uma vez, acaba fazendo coisa errada que ela vai descobrir só na segunda aula. Na aula de boas-vindas eu já tô falando já. Amigo, dá uma segurada. Vamos com calma. Assiste. Exato. Eu consumia ali esse time aí de 2h30, 3 horas de curso, me forçava a ficar na plataforma mais 1h30, 2 horas, e aí quando eu fui começando a criar ideias de como de fato aquilo ali estava funcionando, voltei para ver precificação, né? Então é uma parte que leva um tempinho ali também, mas que fizeram total diferença. Como eu tinha começado a falar antes, o curso ele se validou muito rápido para mim. Em 15 dias eu já tinha resultado, só que eu não sabia ainda se era de fato um resultado concreto. Eu lembro que uma das primeiras mensagens que eu mandei no grupo foi, gente, eu tô meio assim de compartilhar o meu resultado de hoje, porque eu não sei se é isso mesmo. Eu fiz isso, isso e isso, e aí deu esse resultado aqui, mas eu ainda não sei se é isso mesmo. E só que aí isso começou a se afirmar, se manteve, sabe? A gente não retrocedeu. E de setembro para cá, além de ter crescido 4 vezes enquanto faturamento, a gente não parou em nenhum momento. Então, todos os meses, de setembro para cá, quando eu vou fazer o fechamento das lojas, elas cresceram. Cresceram em número de pedidos, cresceram em número de faturamento, elas em si cresceram. Então, usufruir do conteúdo do curso e fazer a minha parte, que seria o colocar em prática, eu acredito que foi o que fez a total diferença aí para o iFood representar hoje esse 30% que representa no nosso faturamento e por ter crescido aí 4 vezes nesse período de tempo. Nesses 6 meses. Nesses 6 meses. Legal, foi exatamente para isso que você projetou isso aí tudo. Exatamente. Método validado com sucesso. Com sucesso. A base do método é o iFood 10X, né? Que é um dos treinamentos que é vendido à parte. O Delivery Sem Cali tem outros conteúdos voltados para delivery. E é muito... Assim, 100 mil em 6 meses, cara, é muito eu não gosto de usar esse termo fácil, porque se você não fizer nada, não vai ser fácil. Uhum. Mas, cara, representa 17 mil por mês. E 17 mil por mês, para você que tá do zero, passar a faturar 17 é uma coisa. Você aumentar em 17 mil o seu faturamento
Eu cito o meu como exemplo. Eu cresci de um ano para outro 500 mil em faturamento. Se você colocar, dividir, eu cresci 250 mil por mês, por cada 6 meses. É uma metodologia de escala. E é aplicação. Quando você entende, o que eu postei nos stories esses dias, você acompanhou os stories? Acompanhei. Cara, ninguém já viu alguém postar, você que acompanha? Não existe, velho. Não existe. É você saber olhar para os seus números, você sabe? E o que eu dei nos stories, por exemplo, muita gente fala assim, isso tem no curso. Não, o que tem no curso é eu ensinar você a pensar como eu pensei. Porque as possibilidades são infinitas. E o que eu fiz, e eu gostei de postar nos stories, eu fiz questão de postar nos stories, porque o que eu fiz foi totalmente contrassenso. Eu aumentei o preço de um produto e vende mais. Mas por quê? Porque eu sei identificar o meu público. Porque eu sei entender o funil. E é isso que eu ensino dentro do curso. Você entender o seu funil. Porque a possibilidade pode ser... Você pode vender para pessoas diferentes para o cara que está do seu lado. O público pode ser diferente. É muito louco. E eu acho que é por isso que eu me apaixonei tanto. Eu acho que se eu estudasse TI, acho que eu me daria bem. Porque eu gosto muito dessa parada de ingrediente. Eu me apaixonei tanto pelo delivery porque, cara, não adianta você conhecer de iFood se sua operação for uma bosta. Você não vai ter resultado. Exato. Tem que estar muito bem alinhado os dois. Se sua operação for bonita e você não entender de iFood e você não tiver uma operação de logística, não vai funcionar do mesmo jeito. Qualquer engrenagem que sai fora é bem como se fosse uma máquina mesmo. Eu trabalhei algum tempo com isso e é aqueles lances de engrenagens. Cara, uma engrenagem quebrou um dente, perde a força, perde a potência do carro total, da máquina. Se você... Um problema que muita gente passa. Cara, no meio da operação dá um pau em alguma coisa. É um erro que acontece ali, ó. Todo o processo dali pra frente, cara, em questão de meia hora você tá entregando pedido com 1 hora de atraso já. Um erro que dá. Faltou uma carne no conservador. Acabou, mano. Você acabou com a sua operação. Então é muito alinhado. E não é difícil. No começo, às vezes, é um pouco confuso. Então, assim, tudo tem que estar alinhado. E o algoritmo do iFood, ele é voltado para isso, cara. Ele começa a entender a sua experiência. Ao longo dos anos, foram se criando mecanismos para isso. Então, hoje, até o próprio botão avisar. Teve uma época que o botão pedido despachar era uma técnica que tinha desenvolvido. Cara, você apertava o botão despachar, você começava a receber mais entrega, porque era ali que ele media a sua capacidade de entrega. Então, o que a gente fazia? Despachava tudo. Acabou. Tá resolvido. Você crescia muito rápido. Entende? Hoje já tem outras ferramentas. Então, cara, acaba que é tudo muito uma engrenagem. É tudo muito, muito ajustado. Para você chegar em níveis, transpassar barreiras, você precisa ajustar alguma coisa na operação. Uma coisa que eu vejo muito. Eu tô travado em 100 mil. Eu tive trava com 30 mil, com 50 mil, com 80 mil eu tive trava. Acho que foi a maior trava que eu tive, que eu fiquei um tempão travado com 80 mil. Com 100 mil por mês, tá? Isso eu tô falando por mês. E tudo que você tem de trava é porque a plataforma não está enxergando que você pode entregar mais que aquilo. É só você olhar para onde você consegue melhorar, fazer com que esse cliente volte mais e aumentando sua capacidade de produção, o próprio iFood vai te mostrar mais. Óbvio que existem algumas limitações de cidade. Você não quer uma cidade de 3 mil habitantes fazer 100 pedidos por dia. Não tem como, tá? Não tem como. Mas pouquíssimas pessoas estão no seu limite de capacidade de atendimento. A sua operação pode estar no limite de produção. Sua operação não vende mais que aquilo, que é o meu caso. Minha operação, para mim, fazer mais pedidos do que eu faço hoje, eu tenho que dobrar. Tenho que criar outra linha de produção, que é um investimento que eu não estou, nesse momento, disposto a fazer. Porque eu estou preferindo investir em expansão, ou seja, levar minha marca para outros lugares. É o tipo de investimento que eu quero fazer agora. Então, sempre olhar para esse lugar. Dificilmente vai ter alguém que já atingiu o seu teto. Existem, óbvio que essas pessoas existem. Mas você sempre pode expandir e vender mais. Sempre. Ponto final. E uma coisa que eu acredito que todo mundo precisa ficar muito atento é esses gargalos que a gente tem dificuldade de enxergar de melhora. Eu, por exemplo, eu sempre entreguei com 50 a 60 minutos. Esse era o meu prazo. Hoje eu entrego com 23 minutos no primeiro KM. E eu entrego de verdade, tá? Não tem nenhum pedido que atrasa? Tem alguma coisa que... Eu me lembro que a gente estava conversando sobre isso. Tem alguma coisa na sua operação que não é tão comum, que não fica pronta, que é feito na hora? Não, tudo na minha operação é feito na hora. Tudo. Eu não tenho conservador de proteína. Isso, era isso. Não tenho. É chapa e despacho. Chapa, montagem e despacho. E ainda consegue entregar com 23 minutos. Eu entrego com 23 minutos.
existe uma porcentagem muito baixa ali, diária, e a gente tem ali uma meta, né, de 2% no máximo, de dar algum tipo de atraso, mas hoje eu consigo entregar nesse prazo, de 23 a 28 minutos. Numa sexta-feira a gente trabalha com 33 ali, no máximo, de prazo. E eu já tinha a mesma estrutura antes, e eu tinha a mesma equipe antes, só que eu não tinha um olhar para isso. Eu não entendia que quanto mais rápido eu entregasse, mais capacidade eu mostraria para o iFood. E só quando eu comecei a fazer isso, que eu comecei a ver que de fato ele está levando isso em consideração. A minha agilidade, ela vai afetar não só também a plataforma de entender que eu tenho essa capacidade de entrega, mas na experiência do cliente também. Porque o cara vai falar assim, putz, eu tenho 40 minutos para comer aqui agora porque eu tenho que sair, viajar, ou trabalhar, ou fazer qualquer coisa. Ele vai lembrar de mim, porque ele lembra que eu entrego muito rápido. E era uma coisa que já estava ali. E eu não acessava antes, não pensava nisso. Trabalhava com 40 a 50 minutos, mas eu não tinha nenhuma necessidade de trabalhar com isso. Porque com pequenos ajustes que eu fiz com a mesma estrutura e com a mesma equipe, hoje a gente entrega nesse nível. A Nicole trabalha com hambúrguer, mas, por exemplo, já vi gente massa. Como é que eu posso dizer? Uma lasanha. Cara, uma lasanha que acaba de sair do forno é uma delícia. Eu concordo, 100%. Porra, bicho, eu tava pesando 120, não é à toa não, porque eu como mesmo, eu gosto. Mas eu não vou conseguir entregar 10 pedidos com a lasanha saindo direto do forno. Eu não vou, cara. Então, mas aí, se eu deixar a lasanha pré-pronta ou pronta, eu vou perder em qualidade? Provável, você vai ter uma perca de qualidade. Mas o que você quer? Entregar o melhor produto para 10 pessoas ou perder 10% da sua qualidade e entregar para 1.000? Você precisa decidir. Se os 10 pedidos que você está entregando são suficientes para suprir a sua necessidade financeira, ótimo, estamos juntos, demorou, é nóis. Agora, se você quer um jogo de escala, você tem que abrir mão de qualidade. Acabou, cara. Pra tudo é isso. Um hambúrguer que fica no conservador, você que trabalha com hambúrguer, é a mesma coisa de um hambúrguer que acabou de sair da caixa, da chapa? Existe um prazo ali de validade, vamos dizer assim, que você ainda esse prazo consegue, existe. que você consegue manter uma qualidade muito próxima mesmo ao que seria sair diretamente da chapa, mas é inegável o quão à frente a sua operação anda a partir do momento que você tem um conservador de proteína, porque você já trabalha lá na frente. O seu pico vai ser às 8 horas da noite, 7h30 você está preparado, 8 Pronto. horas você vai arrebentar. É pra tudo, cara. Pra mim, ó, você perde muito. Aquele olhinho da chapa quando você frita o frango. Aquele é uma delícia, cara. Quando você põe na marmita, até chegar no cliente, você já perdeu aquele olhinho. Uhum. É o colesterol puro injetado direto. É uma delícia, velho. Mas, cara, infelizmente, existe essa realidade. Eu citei o exemplo da lasanha, porque recentemente eu peguei. Cara, não vou abrir mão. Cara, então não gasta seu dinheiro comigo. De Uhum. verdade, cara. Por que você vai pagar? Então, cara, minha mentoria individual custa 10 mil reais. Se você. Eu não vou fazer mágica no seu iFood. O que a gente vai fazer dentro do seu iFood é alinhar as estruturas, alinhar para que tenha esse crescimento, só que a sua operação tem que corresponder junto. Eu não tem como eu fazer milagre. Então, a sua operação, por exemplo, nas minhas mentorias de 10 mil, normalmente eu peço para incluir os gerentes. Por quê? Porque a operação precisa estar ajustada. Muito bem E o alinhada. dono não está na operação o tempo todo. Quem está na operação é o gerente. Existe sempre esse processo. Por isso que quando eu criei o Delivery 100K, uma das primeiras coisas que eu fui atrás, eu poderia ministrar esse curso, mas uma coisa que eu falo sempre é assim, eu não vou ser bom em tudo, eu não vou ser melhor em tudo. Eu fui atrás de alguém especialista para ministrar um curso de processo. Por quê? Porque processos faz parte do jogo de escala. Você precisa entregar cada vez mais rápido. Às vezes, eu já peguei, outra coisa que eu já peguei também, eu já neguei. Você vê como eu sou meio maluco? Às vezes as pessoas falam que eu sou maluco. Cara, o cara estava lá disposto a pagar 10 mil reais para mim. Cara, como que tá a sua operação hoje? Não, eu tô fazendo 300 pedidos por dia. Ótimo, que legal, cara, interessante. No celular de pico, a gente tem um atrasinho. Cara, você não vai conseguir crescer mais. Para você crescer, você precisa entregar mais no mesmo horário que você tem. Não tem como eu fazer a sua loja vender hambúrguer 8 horas da manhã. Vai ter alguma outra pessoa que vai comprar? Vai, mas não é padrão de consumo das pessoas. Então, qual horário que a gente vai melhorar suas vendas? É no seu horário de pico. Ponto. Para mim melhorar o seu horário de pico, a sua operação tem que estar alinhada. Isso para quem já atingiu o teto. A sua operação tem que estar alinhada. Então, o jogo para você crescer é você entender o seguinte: você sabe usar o iFood, sabe como fazer esse jogo de escala, entende esse processo. A partir de entender esse processo, a sua operação tem que andar junto. Porque vai chegar no limite. Vai chegar no limite, você precisa conseguir conciliar isso e continuar crescendo, senão você não vai para frente. Uma outra questão dessa parte de operação,
que funcionou para mim é trazer a equipe junto com você para essa responsabilidade. Então, assim, a minha equipe tinha consciência de quantos iFoods a gente soltava ali por dia, mais ou menos. E eu comecei a compartilhar com eles esse meu investimento mesmo de tempo e de estudo ali dentro da plataforma para poder fazer essa diferença. Então, eu comecei a levar dados para eles. Eu tenho hoje um quadro com metas de avaliação. A gente tem meta de cancelamento e a gente não pode passar. E aí, sempre quando eu falo desse quadro, me perguntam, mas tem bonificação? Tem, claro que tem, a gente está vendendo. Essa é a bonificação. Quando a gente vende, a gente consegue sustentar essa estrutura toda, a gente sustenta o salário de todo mundo, né? Quando a gente não vende, a gente tem dificuldade de fazer isso. Então, hoje eu até trabalho com bonificação, mas de uma outra forma, não é para cumprir as metas do iFood. Cumprir as metas do iFood, para mim, as metas que eu estabeleci para minha equipe, é trazer todo mundo junto comigo na responsabilidade. Porque o meu papel é sentar dentro da plataforma e entender o que está acontecendo ali e posicionar o cardápio para vender mais. O trabalho de quem está na operação é seguir todos os processos da melhor maneira possível para que a gente consiga manter essa estrutura na crescente, porque aí, senão vai acontecer exatamente o que você falou. Quando chegar no pico e a gente começar a não conseguir entregar, do que adianta varar a madrugada ou analisando o funil para vender mais? Se na hora que eu tenho que vender mais, eu não consigo me embanando. Então, eu acredito que trazer a equipe junto, a equipe da operação, para estar muito presente nessas métricas que o iFood vem trazendo ali para a gente, de aumento de pedidos, ou então passou um pouquinho aqui o cancelamento da taxa que a gente tem, e chamar a atenção da galera. Então, isso também traz dados para a gente de mostrar onde que está o erro. Começou a apontar muito cancelamento ou muito pedido que foi com item faltando. Eu acredito que eu até comentei com você, não lembro, do problema que eu peguei da menina que estava com óculos faltando. Ela tinha que usar óculos e não usava óculos. E aí eu comecei a ter reclamação de pedido faltando coisa. Então, se era adicional, estava faltando, estava sempre faltando alguma coisa. E aí eu parei na operação, fiquei olhando o que estava acontecendo, quando eu vi ela fazendo assim, para ler a comanda. Falei, você está enxergando bem? Não, eu precisava usar óculos. Descobri o erro. E eu estava com uma porcentagem que estava estourando, então acendeu o alerta, eu parei para entender o que estava acontecendo, eu fui para a operação, analisei e descobri que era uma pessoa da operação que estava precisando usar óculos e não estava usando. Então, na hora de ler a comanda e mandar o que estava ali, estava passando uma coisa ou outra batido. Isso estava fletando lá na ponta. Mas aí, quando a gente para analisar número, acende esse alerta aqui. A gente consegue voltar e corrigir para continuar seguindo. Aí você fala assim, tem gente que fala assim, mas eu não tenho condições de criar esses números, de criar isso. Cara, eu até hoje eu não gosto de eu fazer tudo isso na mão. As análises que eu ensino de funil, para fazer análise, eu fazia tudo na mão. Meu controle de estoque, até hoje, ele é na mão. Como eu participo desse processo, é do meu jeito. A hora que eu deixar de participar desse processo, o pessoal acha que vai implementar alguma coisa que... Excel, né? Para ontem, talvez. Excel. Mas eu mostro nas aulas, né? Aqui, ó, acabou de chegar minha contagem. Você já deve ter visto. Já vi. Acabou de chegar minha contagem. Cara, é na mão, porque eu sou assim, eu funciono assim. Então, é porque muita gente fala assim, eu não tenho um computador, eu não tenho isso. As pessoas começam a colocar barreira. Cara, eu tenho condição de ter um computador, eu tenho condição de... Aliás, eu pago Excel, né? Eu nem uso, tá vendo? Mas é que eles usam. Mas a esperança hoje é muito boa. Né? Um dia irão usar Excel. Eu tenho tudo isso, mas como eu faço parte do processo, eu me adapto do meu jeito, cara. Eu ainda faço com papel e caneta. Por que você não pode fazer? Por que as pessoas que estão começando não podem fazer? Não, quando eu crescer eu vou começar a ter esse controle. Cara, você tá fazendo merda? Uhum. Você já tem que começar certo. Esse foi um dos pontos que me fizeram demorar 6, 7 anos para ter resultado. Você tá com a disposição de trabalhar 6, 7 anos sem férias? Trabalhando dobrado, triplicado, quadriplicado? Então, cara, começa a entender os processos, a avaliar os nossos erros, os erros das pessoas que dividem e fazer a coisa certa, pô. Às vezes não é dinheiro, é esforço. Quando você começa a ter uma condição melhor, você troca o seu tempo pelo dinheiro. É simples assim. Então, hoje eu não fico mais na minha operação, ou seja, tem pessoas lá fazendo exatamente o papel que eu fazia. Hoje eu não estou mais lá contando estoque. Tem pessoas, a gente já contou muito estoque, né? Ele já ajuda, contou muito estoque comigo. Domingão à noite. Eu contava sempre domingo à noite. Hoje tem pessoas que fazem exatamente o que eu fazia. Enquanto eu conseguir estar lá,
porque as pessoas fazem, é muito caro às vezes pagar uma pessoa. Cara, o quão caro é você estar ali fazendo? Uhum. Sua hora tem valor, né? Minha hora tem valor. Então, quando a minha hora passou a valer mais, eu fui delegando. Aí você fala assim, Eduardo, hoje você ainda faz parte, você que mexe na sua loja do iFood. Cara, olha de outro prisma. A minha empresa, o meu restaurante está pagando uma consultoria de 10 mil reais. Ou seja, então minha hora tá valendo a pena, não tá? Porque eu cuido. Mas nem é por isso. Eu só quis fazer esse prisma. Por que eu faço? Porque eu preciso. É uma plataforma que muda o tempo todo. Uhum. Então eu preciso estar muito vivo. Porque eu não quero receber uma pergunta que eu não sei responder. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero que o meu restaurante continue crescendo. Ou no caso de hoje, que ele se mantenha vendendo bem. Então, muda o tempo todo. Uma coisa que eu falo sempre, você tem que olhar a sua loja todo santo dia. E olhar, não é mexer. Você tem que entrar como cliente todo dia, você tem que entender. Se torna muito mais fácil esse processo. Porque quando a plataforma muda, você sabe o que mudou. Você já sabe o que mudou. Saiu uma lista nova. Opa! Você já começa a ter ideias. E assim vai. É uma plataforma de tecnologia que vai mudar o tempo todo. O Rodrigo, que esteve aqui, que gravou o podcast com a gente também, ele falou que na Uber, quando ele entrou para trabalhar na Uber, ele trabalhou lá dentro da Uber. Cara, é uma plataforma. Você vai chegar um dia para trabalhar e vai estar tudo diferente. Você não sabe, você vai ter que se adaptar. Tá mudando o tempo todo. É a mesma coisa, o iFood é a mesma coisa, uma plataforma de tecnologia. Vai mudar o tempo todo, bicho. A tecnologia anda. Certo? Exato. Assim como tem mudado, e aí desde o começo do ano para cá, bom, eu participo de vários grupos aí, né, de donos de hamburgueria e de restaurantes em geral. E a reclamação é geral, né? Todo mundo reclamando de que o iFood não está entregando, de que o iFood faliu. Como que a outra parte da galera continuou crescendo? Eu cresci esses meses. Você, eu acredito que cresceu esses meses e várias outras pessoas também. Então, quem perdeu tempo Reclamando. não só reclamando, mas buscando justificativa, sabe? O pessoal perde um tempo em justificar o que está acontecendo, ao invés de entender o que está acontecendo e se adaptar. Porque esse é o mercado, né? E eu acredito que quem se destaca é quem realmente consegue fazer isso muito rápido. Então, a reclamação ela é a parte da perda de tempo, e o quão rápido você consegue se moldar é o que vai fazer a diferença na sua operação. Então, ao invés de sentar e apontar os erros e os defeitos, olha, mudou, tá desse jeito agora, quem é que tá chegando, vamos testar assim, vamos testar assado. Por exemplo, o Stories que você soltou na semana passada, que você atingiu os 99% lá e aumentando o preço, você conseguiu aumentar as suas vendas. Se eu fosse fazer, por exemplo, se eu olhasse aquilo que você fez e fizesse na minha loja, eu tinha tomado um chute. Com certeza. Absurdo. Certeza. Só que aquilo me deu um gatilho para eu entender que eu também não estava conseguindo entender muito bem quem é que estava chegando para mim. E eu fiz o inverso. Eu criei outros produtos mais baratos. E eu não sei se você viu que eu te marquei. Na semana 99. seguinte, eu bati os 99 também. Então, é usar o que está acontecendo no mercado e o que tem de conteúdo disponível para entender o que está acontecendo com você. Porque o que está acontecendo com você está acontecendo com você, não está acontecendo com todo mundo. A plataforma ela é a mesma, porém, com várias especificidades. Cada loja merece um olhar diferente, e precisa ter um olhar diferente, né? Tanto que o anúncio que mais me causa calafrio é os 10 códigos do iFood, sabe? Esse é muito terrível, cara. Minha namorada brigou comigo porque eu ri. Não, esse anúncio é muito tenebroso, porque não existe código pro iFood, essa é a verdade. Não existe fórmula pronta para você copiar e colar dentro da sua loja e vai funcionar e vai progredir. Não existe. Qualquer um que fale isso no mercado hoje mente. Essa é a verdade. Quem está no jogo, no game mesmo, fazendo a coisa acontecer e crescendo e melhorando a própria loja, pode ter certeza absoluta que não copiou código de lugar nenhum e receita de lugar nenhum, como, por exemplo, eu acabei de dar o exemplo aqui. Eu poderia ter pego... E acredito que teve gente que fez isso. E eu falei várias vezes. Acredito que teve gente que foi lá, viu seus stories, achou que era só pegar aquilo ali e fazer e deve ter tomado uma bica, provavelmente. Eu vou descobrir agora isso. Porque os próximos stories, a ideia é justamente eu fazer essa pergunta, porque eu falei várias vezes. Eu sempre entreguei muito conteúdo. Sempre. Esse é de mim. Mas eu nunca entreguei um conteúdo tão profundo igual eu entreguei. Sim. E foi um teste que eu estou fazendo para ver como a galera recebe. Porque eu tento ser o mais didático possível. Eu tento ser o mais esclarecedor possível. Mas tem gente que
a galera na caixinha de perguntas lá soltou, mas você aumentou o preço, aumentou a visualização? Eu falei, eu entendi o público que estava chegando. Você precisa entender o público que está na sua loja. Para mim, e é contrassenso. E aí as pessoas têm medo de fazer isso. Porque ali para mim tava muito claro. Aí o cara vai ficar, mas se eu aumentar o preço eu vou perder. Ah, não vou não. Aí o cara não faz. Aí o cara tá deixando a oportunidade. Cara, eu dobrei o número de visitas em 3 dias. Número de visitas eu tô falando, em 3 dias. Faturamento, dobrei praticamente uma semana. Por quê? Porque eu acertei, tipo, eu acertei no alvo. E uma analogia que eu faço é, você tem aqueles paradas de alvo. Eu acertei ali bem no meio. Cara, você não precisa acertar no meio, você vai acertando aqui, ó. Próximo você acerta ali. E você vai assim. Vai no nível de escala. Se você quiser acertar sempre ali, a possibilidade de você errar é muito grande. Então, vai entendendo o seu público, vai olhando. Você precisa saber a base, o conceito. Por isso, se você não está inscrito para o meu evento presencial no Rio de Janeiro, você que está assistindo o podcast provavelmente já vai ter passado o evento do Rio de Janeiro, mas teremos em Brasília, em abril. Não vou falar porque eu vou errar, mas vai lá no link do meu Instagram. E para você que está aqui na live, 60 pessoas. Aí, ó, você falou aquela hora, 60 pessoas, viu? As 60 pessoas que estão aqui nessa live aqui no Instagram, digita imersão aqui que você vai receber as informações para o evento do Rio de Janeiro que acontece dia 27. Estarei no palco durante 10 horas dividindo todo esse conteúdo para você saber o passo a passo e parar de ficar atrás de código. Ele mais especialista ainda, né? Eu e outros especialistas. De iFood é só eu. E aí, vai pro iFood que o resto você vai ver o que é bom. De brinde. Certo? E esse negócio, conceito é diferente de código, né? Esse negócio de receita. Tem conceito, né? Todo mundo precisa de conceito. Os conceitos que você ensina para aprender a analisar como é que é? O variável. Exatamente. Esse Você precisa entender a base. Você precisa entender, quando você entende a base, o resto você cria possibilidades na sua cabeça. E aí da possibilidade vem da aplicação, que é o teste, né? Então você não pode ficar só em possibilidades. Uma coisa que no começo era um pouco mais difícil para mim, eu ainda vou melhorar isso, é o risco também. Né? Como eu falei, eu iniciei esse processo por conta de uma questão financeira. Então, eu sempre precisei ter muita cautela em não sair fazendo loucuras, por exemplo. Por exemplo, nesse domingo que você compartilhou, tinha 2 estratégias que eu poderia traçar para minha loja. Uma era mudar o meu produto isca para um produto com ticket mais alto, e aí eu validaria se era esse público mesmo que estava chegando na minha loja. E a outra seria adaptar outros produtos com ticket mais baixo. Eu preferi ir por esse outro caminho de adaptar. Mais seguro, exato, o caminho mais seguro, porque aí foi zero risco e total resultado. Então, é isso. Entender qual que é o seu momento. Eu posso correr risco agora? Já teve turma que a gente estava... Turma não, evento que a gente estava, live, e você perguntou acho que foi a Magdala que você perguntou para ela, qual risco você quer correr? Qual é o risco que você pode e que você está disposta a correr? E aí, sim, traçar uma estratégia em cima disso. Então, por mais que seja válido o teste na grande maioria dos casos, ele precisa ser calculado, o risco, né? Então, não dá para sair fazendo nenhum tipo de loucura. Como eu não podia, nesse momento, sofrer um impacto grande na baixa de pedidos, eu preferi ir pelo caminho mais seguro, que foi, eu já tenho esse público chegando. Esse público, eu já entendi que os outros produtos não é para esse público. O que eu vou fazer? Eu vou adaptar os produtos, não vou mudar o público. Então, eu mantive o mesmo público chegando ali, e eu adaptei os produtos para conseguir alcançar esse público. Eu alcancei. Bateu 99 de visualização. 99 de visualização. Chora, bebê. Visualização é visitas, visualização. Isso, é o segundo ponto. É o primeiro ponto a ser melhorado, porque muita gente quer, quero aumentar a visita. Cara, se você não aumentar a visualização, você não vai nem conseguir aumentar a visita. Então, é um mix ali, você tem que aumentar os dois. Às vezes você chega num ponto que ela bateu 99, vai manter esses 99 durante um mês. O próximo passo no mês seguinte é aumentar a visita, porque aí já não dá mais, não vai fazer diferença você aumentar esse 1% que está faltando. Aí foi 99 contra 39 da semana anterior. Tá? Então foi muito diferente mesmo, de uma semana para outra. Só com essas alterações de entender qual era o público que estava chegando ali e adaptar os produtos para poder captar esse público. Show de conteúdo, hein? A galera do ao vivo tá amando e tá recebendo antecipada, né? A galera tá recebendo antecipado. Mas aí depois vocês vão assistir no YouTube, tá? Quando sair o episódio, para vocês verem a experiência diferente que nós estamos aqui nesse cenário produzido pela KVM, certo? Pela KVM, certo. E em algum momento da sua fala, nessa grande fala, você
Você teve pontos que, pô, só depois de 6, 7 anos eu fui aprender isso pra mudar o meu jogo. Teve alguma coisa que antes de você entrar no treinamento, se eu tivesse acesso a isso antes, teria feito muita diferença? Ó, pergunta boa, hein, Host? Agora você já tá no caminho, já passou o melhor do Brasil. A relativização da plataforma do iFood. Então, se eu tivesse olhado pro iFood antes, foram 2 anos sem olhar pro iFood, né? 2 anos, montando um cardápio ali, dando uma olhada de vez em quando nos concorrentes e, enfim, sem trocar foto, sem nada, só precificando corretamente ali, sem nenhuma estratégia, com tempo de entrega lá em cima e tocando o barco, assim. Então, para mim, foram 2 anos que poderiam ter sido muito mais aproveitados se eu tivesse tido esse olhar para a plataforma do iFood antes. Então, para mim, foi um erro. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu não me apego muito no erro que foi cometido. Então, foram 2 anos que passaram e que me trouxeram até aqui. Até chegar naquele momento, daquele agosto, daquele evento, conhecer, ter o primeiro contato ali com o Edu, posteriormente entrar no curso e dali começar a fazer diferença. Então, hoje, eu quero não só aplicar isso nas minhas lojas, mas compartilhar isso com pessoas também. Então, assim, eu cometi esse erro. E aí, você vai cometer também? Você está olhando para o iFood? Você não está olhando para o iFood? Você está enxergando ele como seu inimigo? Então, do que depender da minha voz de compartilhar com as pessoas, olha, eu cometi esse erro no passado, mas você não precisa, porque tem aí o curso do Delivery Sem Filtro. Faz o curso, aplica as estratégias que vai fazer total diferença na sua vida, com certeza. E provavelmente você não passa pelo que eu já passei, que é realmente chegar em um determinado momento do seu negócio, de você ter uma obrigatoriedade de fazer o cenário mudar da noite para o dia. Isso, assim, é um tanto quanto desesperador, porque nós empreendedores, a gente já lida com a incerteza do amanhã, né? Várias coisas podem acontecer, a gente passou por uma pandemia, uma coisa que acontece assim, ó, do nada o cenário muda. Eu acho que depois da pandemia, muita gente deve ter acordado, né? Falando assim, pô, não, o jogo pode mudar a qualquer momento. Porque, pô, quem esperava a pandemia? Ninguém. Acho que ninguém nem passou por isso. Exato. Do nível que acometeu o mundo como um todo, eu acredito que tenha dado uma chacoalhada em grande parte da galera. Gente acordou, né? Esteja presente e faça o seu melhor, e ainda assim você não terá certeza de que vai dar tudo certo, porque pode vir uma pandemia do nada e mudar o jogo completamente. Porque teve até esse negócio que você falou de desesperador, né? Eu vi até outro dia um negócio. O pior negócio é você querer ficar vendendo, precisando da venda, já pensando até no que você vai gastar no dinheiro. Ó, vou fazer isso aqui pra pagar tal conta. Sim. É o famoso boleto atrasado, né? Você tá com o boleto atrasado, você fala, cara, eu preciso vender tanto, e aí você não vende. Cara, é desesperador isso até às vezes. Porque e são outras pessoas que dependem do negócio também, né? Quando a gente vem para esse mundo de empreendedorismo, e aí nós temos funcionários, tem, né, o dono do ponto, é uma cadeia de pessoas e de famílias que dependem daquilo ali funcionando. Então, hoje, todo o meu trabalho, todas as horas que eu trabalho por dia, eu não trabalho só para mim. Eu trabalho para todo mundo que está junto comigo, né? Eu preciso fazer isso aqui girar da melhor maneira possível, porque quanto melhor isso aqui gira, mais pessoas eu consigo afetar positivamente, né? Hoje eu tenho uma equipe de 7 funcionários, são 7 famílias que dependem desse sustento, que estão ali, né? Pessoas dedicadas a fazer acontecer. Então, é motivador, né? É um fator motivador para falar, não posso vacilar, eu tenho que fazer tudo o que estiver ao meu alcance para operar da melhor maneira possível. Show. Eu achei que isso nem era tão comum, mas pelo que eu tô vendo, é tipo muito comum. Muito dono de delivery sofre com o vizinho, né? Mas achei que tipo, era coisa tipo, acontece aqui, porque esse aqui eu conheço, né? De perto, né? Os vizinhos é o terror lá, os vizinhos. Meu Deus, nem fala de vizinha. Eu sou o cara mais odiado da Pompeia, velho. É ruim com o vizinho? É ruim com o vizinho? Você também é ruim com o vizinho? Aí eu comecei a perceber que é um negócio, tipo, mano, parece que é quase normal, meio que normal isso. Acho que 90, não vou dizer 90, mas porque eu não tenho como ter base, mas que a grande maioria dos donos de delivery sofre com o vizinho.
Que, cara, é uma moto. Eu tava ontem, você não tava. Ontem eu saí do iFood, fui lá no restaurante pegar o Dudu. Aí fiquei com o Dudu um pouco lá fora, encontrei com o Renato, meu amigo, ficamos conversando, trocando ideia. E aí saiu a moto do meu concorrente lá. Meu concorrente não, que ele não é meu concorrente, mas tem uma hamburgueria lá da frente. Eu fiquei por muito tempo ali sozinho, fui odiado por toda a galera. Aí o cara saiu com a moto com flautinha. Flautinha é aqueles escapamentos que, mano, faz um barulho. O Turboy tem flautinha, tem dois tipos. Flautinha é mais alta ainda. E flautinha da minha época, tá? Não sei se mudou, né? De repente deve ter mudado o nome do negócio. Cara, é um barulho ensurdecedor. O cara saiu acelerando a moto. Aí eu falei, cadê agora que os vizinhos vão reclamar? Mas, cara, eles não reclamam lá. Primeiro porque é uma loja de rede. E segundo porque já passaram 5 anos reclamando comigo, entendeu? Estão meio cansados né? Acho que já desistiram, entendeu? Chegou outro agora, lascou. Mas, cara, não tem como, mano. Não tem, cara. Infelizmente não tem. Principalmente quando você cresce. Porque eu, durante muito tempo, eu não tive tanto problema. Porque eu tinha poucos entregadores. Quando eu comecei a crescer... Cara, como que você faz 22 pessoas ficarem em silêncio? Porque quando passa, tipo, das 9, 10 da noite ali onde eu tô, morre o movimento da rua. Então não passa carro, não passa nada. Fica um silêncio meio absurdo. Imagina 22 caras conversando. Cara, é a mesma Tipo uma festa. Entendeu? É tipo uma festa, mano. Então as pessoas iam lá, e aí eu pedia, eu falava, aí conversando. Mas meus vizinhos não entendem. E aí até quem gostava de mim passou a me odiar. E aí eu não tenho amigo lá. A realidade é Então, essa. isso aí uma vez juntou com uma coisa que você falou pra mim. Eu tava tendo alguma ideia de alguma coisa pra gente fazer, e você falou, né, que dono de igreja não tem muito amigo. Não tava Não fazer tem- uma festa. Né? Cara, porque, mano... Cara, detalhe, eu cresci no bairro, entendeu? Eu cresci ali. Esses meus vizinhos eu não conhecia. Então, os amigos que eu tenho, que eu mantenho, são... Nenhum é vizinho. Acho que se tivesse até algum vizinho meu ali que fosse meu amigo de infância, acho que ele pararia de falar comigo. Mas não tem o que fazer, cara. É o e meu ainda negócio. O único que eu conheci foi o Weasley ainda, né? Amigo seu, assim. É, o Weasley. Que também tava no mesmo ramo. E ele também tinha um delivery, então... Mais Então, compreensível. mais compreensivo. Cara, mas... tipo, ó, eu já tive um problema lá, que a pessoa atravessou a rua pra reclamar do barulho do meu iFood. Tocando. Tocando. Putz. A gente sabe que é insuportável, mas é... Não, Cara- eu amo. Eu amo. O que é insuportável é o barulho do chat. Ah, o do É, o chat. chat. O do chat é insuportável. Não, do Do- pedido caindo, cara. Cara, eu já sonhei com isso. Eu sonhava que tocasse dessa maneira que toca hoje. Eu queria que tocasse dessa maneira. Aí a pessoa atravessa a rua e vê... Não dá, cara. Entendeu? E assim, uma coisa que é realidade pra todo mundo. O sucesso incomoda. Ponto final, cara. Todo mundo olha pra você, uma pessoa que não te admira, que não tá próximo a você, um vizinho seu, e muitas vezes até um parente seu, cara, o seu sucesso, o seu brilho vai incomodar. Entendeu? Então, às vezes, o barulho daquele entregador nem incomoda ele, mas ele vai lá encher seu saco. Porque ele não tá gostando daquilo que você tá fazendo. Às vezes pode ser até inconsciente. E essa é uma realidade muito grande, cara. E eu lembro de quando eu trabalhava, na primeira pizzaria que eu trabalhei na Piantela, lá em Carapicuíba, 450 anos atrás, desse problema. A mesma coisa. E detalhe, lá era uma puta avenida. Então, tipo assim, eu acho que muita gente sofre com isso, cara. Muita. É um tipo de coisa que a gente que tá mais preocupado em trabalhar não fica levando pra frente. Entendeu? Eu não sei o que é, mas só pra você ter noção, só pra você entender o que eu tô falando, mais ainda, ó, você vai entender. Hoje de manhã, a gente tava se arrumando pra vir lá, que ele tava ficando em casa lá, aconteceu uma gritaria do caramba, não foi? Foi. Eu sou o cara que vai pra janela. Opa, deixa eu ver. Abri a janela, tinha duas. Eu não sei o que tava acontecendo, porque não dava pra entender, porque só dava pra escutar os gritos. Deixa o Regis escutar isso que ele tá falando aí. Mas era um restaurante. Era um restaurante. Cara, o sucesso ele incomoda muita gente, velho. Essa é a realidade. Ninguém tá do nosso lado pra ver o que a gente passou pra chegar até aqui, o que a gente passa, o que a gente se ferra. Ninguém. Mas quando você começa, quando eu tinha 4, 5 entregadores, era uma coisa. Hoje você tem 22, o cara fala, tá ganhando, tá rico, tá milionário. E aí tudo passa a incomodar. E eu até entendo que a conversa dos meus entregadores deve incomodar mesmo. Eu até entendo. Cara, o que eu posso fazer é só tentar corrigir. Eu não posso pedir. Por que você acha que foi tanta vigilância lá no meu restaurante? Vigilância ela não vai em qualquer lugar. Ela vai onde lugar tem bastante denúncia.
Pra eles terem ido lá da forma como eles foram ainda, até com televisão, é porque a denúncia comeu solta, certo? Com certeza. Globo e Mas tropa de choque. é aquela questão também, né? Prego que se destaca, ele é martelado, né? Então, Aham. toda vez que a gente sai da média, que a gente começa a entregar algo que é maior do que o senso comum acredita que é o normal, você vai tomar martelada, né? Isso, sem dúvidas. Show. Mas seguindo na linha de raciocínio que eu tava falando, isso não tem esse negócio de muitos amigos. E eu, como gestor de tráfego, que sou assim, é muito importante esse negócio da conexão, né? De ter pessoas no mesmo ramo que você, para você conversar, tirar dúvidas, fazer um networking, né? Uhum. E já que dono de delivery não tem muito amigo, como uma vez falou e eu tô vendo que é amigo de verdade, o quão importante foi você entrar num ambiente que tá todo mundo no mesmo barco. Olha, foi muito. Me levou em outro nível. Na verdade, esse movimento começou um pouco antes do Delivery Sem Filtro. O primeiro contato que eu tive com pessoas que estavam no mesmo propósito que o meu foi em agosto de 2020. Isso, agosto de 2020, isso mesmo. Que eu participei do Burger Tour, que é um evento focado em donos de hamburgueria. E lá eu estive muito presente, assim, para a realidade do hambúrguer e do restaurante, do delivery e tudo mais. Mas lá eu conheci pessoas incríveis, assim, que me acompanham até hoje. Eu tenho amigas, assim, que me ajudaram a sair, mudar o nível e virar a chave de uma maneira que fez total diferença na minha vida, assim. Então, estar nesse nicho, nesse meio, assim, de pessoas que passam pelas mesmas coisas, porque, determinado momento a gente se afasta da família, se afasta dos amigos, porque a gente está na operação, e aí é difícil, porque seus amigos te convidam para sair, você não pode sair, porque você está na operação. Quando você sai da operação, você está morto, cansado, você precisa descansar para no outro dia estar na operação de novo. Esse é o processo, né? Até conseguir sair da operação. Hoje, por exemplo, eu consigo não estar na minha operação, a minha operação está rodando. Apesar de eu participar ainda da operação, eu vou até lá, eu fico lá, mas eu consigo rodar a minha operação sem estar lá. Mas demorou muito tempo para isso acontecer. E quem é que vai conviver com isso? É difícil para você ter relacionamento, é difícil para você ter amigo, é difícil até para a família. A minha mãe, por exemplo, ela fica doida comigo porque ela fala que eu só passo correndo, que eu vivo correndo. Mas essa é a minha realidade, né? E estar próximo a pessoas que entendem essa realidade, que vivem a mesma realidade do que eu, me mostrou que não é que seja um trabalho árduo, um trabalho ruim. Não é a realidade do meu trabalho, né? Então, mas você lida com problema o tempo todo. Sim, eu sou uma ótima solucionadora de problemas. Esse é o meu trabalho. Né? Então, manda aí o BO. Essa é a vida do empresário. Essa é a vida do ramo de restaurante, principalmente, porque você vai ter problema com equipe, você vai ter problema com estrutura. Sempre, você pode estar com a estrutura impecável, vai acontecer alguma coisa, vai parar a coifa, vai estourar uma tomada, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E estar nesse meio mudou a minha mentalidade para começar a receber os problemas de uma maneira diferente. Então, toda vez que eu recebia um problema, aquilo me frustrava. Caramba, de novo, mais um problema. Hoje não. Eu olho e eu falo, olha, uma oportunidade de solução. E aí eu vou lá e eu soluciono aquele problema. Então, eu mudei a minha energia de como lidar com isso. Antes eu lidava com uma energia de frustração. Meu Deus, mais alguma coisa acontecendo de ruim. Hoje não. Nossa, tem aqui uma oportunidade de solucionar. Qual é a melhor forma de eu solucionar esse problema? Mas isso eu consegui por estar muito próxima a outras pessoas que vivem os mesmos problemas do que eu. Então, assim, aqui nós temos 4 donos de restaurantes. Todo mundo já recebeu o BO do dia aí? Certeza. Certeza, né? Vocês viram o meu ao vivo, não viram? Foi a Nicole, né? Todo mundo. A Nicole viu o meu ao vivo, né? Vi, Acabou a marmita. Acabou a marmita. Eu vendo marmita. Acabou a marmita. Cadê a marmita? Então, todo mundo já está aqui com o seu BO do dia, em progresso, solucionado, ainda está em stand-by, e essa é a nossa vida. E a partir do momento que a gente muda a nossa energia, eu acredito muito nisso, as coisas passam a fluir de uma maneira melhor. Né? Então, hoje eu não me enxergo uma pessoa carregada de problemas, por exemplo. Eu me enxergo uma pessoa
com uma capacidade de solução muito alta, porque as pessoas me acionam o tempo todo, então eu devo ser muito boa solutora de problemas. Mas isso vem com bagagem, experiência, e as pessoas ao seu redor ajudam muito nisso, sem sombra de dúvidas. Bagagem, experiência e amadurecimento. Mas aí eu tenho... Ele olha pro Felipe. Eu também não posso falar muita coisa, eu tenho 29 anos. Mas são 29 anos de experiência. São 10 anos a mais, né? São 10 anos a mais. Ó, eu vou falar pra você uma coisa sobre isso, que é muito importante. Escolha também as pessoas que você quer andar. Por que eu falo isso? Antes, eu nem sonhava em ter treinamento, nada disso. Alguns anos atrás, eu participava muito de grupos de delivery. Mas muito. Tem até um que eu tô até hoje, que chama Delivery BR. Eu nem sei se tem alguém que sabe que eu sou eu, que é papo de anos mesmo. E eu comecei a sair dos grupos, sabe por quê? Em algum momento aquilo me ajudou. Só que uma coisa que eu percebi, e aquilo me deixava puto. Começo de mês, é natural o poder financeiro das pessoas estar maior. Então você vende mais. Aí o grupo estava em silêncio. Final de mês, o movimento dá uma queda. É natural. Esse é um processo que acontece desde que eu me conheço como delivery, como dono de restaurante. Aí as pessoas começavam a reclamar. Cara, por que quando tá bom você não vem dividir aqui que tá bom com a gente, você só vem aqui para reclamar? Aí começa a se tornar tipo um balcão de reclamações, tá ligado? Aí junta um. Ai, nossa, porque e todas as vezes, aquilo me incomodava, mas eu ficava lá. Aí todas as vezes arrumava uma justificativa. Aí uma hora é a eleição, uma hora é não sei o quê, uma hora porque o dólar, agora porque a Nordeste tá chegando. Aí cara, eu passei por Dilma, eu passei por Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. Eu só cresci. O que esses governos têm em comum? São todos pilantras. Pronto, achei uma coisa em comum. Mas em termos de política, de economia, eles não têm nada em comum. E por que eu cresci em todos os governos? Porque eu tô focado em mim, porra. Eu não tô focado no que tá acontecendo aí fora. Eu me moldo conforme o que tá acontecendo. Eu danço conforme a música. Você tá tocando tango? Eu tô aqui, ó. Tá tocando samba? Eu tô aqui, ó. Tá tocando rock? Truta. É assim, cara. Eu vou me moldando e tirando o meu melhor. E você tá em grupos onde as pessoas começam a reclamar, aí já é uma crença minha, eu acho que você atrai muito, cara. Então, cuidado com isso. Por isso que toda vez que eu faço um lançamento, que eu abro vagas pro meu curso, eu levanto meu bracinho e mostro. A águia anda com águia. Acabou. Por quê? Porque eu quero esse tipo de pessoa do meu lado. E eu frequentava muitos grupos. Muito grupo mesmo. Muito mesmo. Muito mesmo. Porque eu ficava em busca de conhecimento. Teve um grupo, cara, que eu tava uma vez, que foi onde começou. Esse grupo ele foi que me ajudou. Eu não lembro o nome dele e eu não lembro o nome da franquia também. Não sei por que esse cara tava no grupo. Foi aí que eu comecei a descobrir que eu tinha um problema de precificação. Essa parte da história eu não conto. Mas todo mundo já sabe que eu tinha um problema de precificação e blá, 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 blá. Se você não sabe, uma hora você vai ficar sabendo. Fique tranquilo. Mas porque é uma história que eu sempre repito. Só que o que começou a me acender a luz para esse problema foi um grupo que eu tava. Porque o cara começou a perceber, esse cara não tem curso, não tem nada, ele é dono de uma franquia. E ele tinha, tipo, 10 lojas, 15 lojas, tá ligado? O cara tinha... ele não era dono da franquia, ele era franqueado. Mas ele tinha, tipo, 10 lojas. Muito grande. E aí ele começou a dividir esse conhecimento dele e ele postou uma planilha lá. Foi aí que eu descobri que existia Zoom, Google Meet, essas paradas, porque ele fez uma reunião pra tirar... Tipo, na maior boa vontade, assim. E um puto empresário, mano. Aí foi que nessa época começou a me acender a luz. Aí ele entregou a planilha, eu comecei a estudar, só que era tipo, algo muito complexo pra mim naquele momento. Aí eu descobri que eu tinha um problema, só que eu não consegui achar uma luz porque era uma coisa muito complexa pra mim naquele momento. Foi aí, a partir desse momento. Então, ou seja, precisa estar em lugares onde te ajudem a solucionar, a você aprender, a melhorar, a evoluir. Se você ficar no lugar onde as pessoas só começam a reclamar, óbvio que de vez em quando tem uma outra reclamação, algum descontentamento, às vezes não é nenhuma reclamação. Por exemplo, sei lá. Mas, enfim, não vou ficar dando exemplo, porque senão vai sempre por um exemplo. Mas às vezes você falar de algum descontentamento é uma coisa. Mas, cara, você entrar num grupo que só fica com energia negativa e falando, e a todo momento começam a se criar justificativas para os problemas, você não vai para frente, meu.
trazer o problema para si e resolver. O Adonis, que está aqui na live, aqui, está sempre presente, que eu conheci, o Adonis falou isso, empresário nada mais é do que tomar decisões. Todo dia a gente toma decisões difíceis. E a gente erra 80% das vezes. E é assim que funciona. E você aprende com o seu erro e vida que segue. Tamo junto, demorou? É nóis. Certo? É isso aí. Certo, e pra frisar pro pessoal, deixar frisadinho o faturamento de antes e depois do seu. O faturamento dentro do iFood antes, ele estava em 7 mil, ele representava 3% ali. Hoje a gente está faturando 35, 37 mil aí dentro da plataforma do iFood. No Só, iFood. é. E no delivery como um todo. No delivery como um todo, ele está em 60 mil em geral. E aí, enquanto loja, a gente bateu mês passado os famosos 100k. Enquanto loja, em geral, foi a primeira vez que a gente bateu ali os 100k. O famoso uhul! Método delivery 100k. Mas aí tem todo o processo O da loja, né? objetivo é que, assim, o mês passado ele foi um mês dentro da sazonalidade. Então, o que eu tenho como estratégia para esse ano é conseguir manter o faturamento da sazonalidade ao longo do ano. E aí, eu sei que não tem como fazer isso com as duas marcas que eu tenho rodando lá hoje, né? Porque elas não vão exponencializar dessa forma. Elas já cresceram bastante, né? As duas marcas cresceram muito, mas elas não vão continuar exponencializando dessa forma. Então, para isso, hoje eu tenho a estratégia do ano, que é o lançamento de mais 3 marcas dentro da mesma cozinha. Para a gente conseguir manter esse faturamento e buscar os 200k. Né? Que é o que a gente fala sempre aqui, né? O jogo, o futuro do delivery, ele é multicozinha. Cara, é você arrancar o máximo de faturamento possível com uma única operação. Então você pode ter uma operação de café da manhã, uma de almoço, uma de açaí, uma de hambúrguer, pizza, japonês, tudo dentro da mesma cozinha. Tudo que você aumenta de faturamento, seu custo fixo não cresce proporcionalmente. Então, por quê? Porque o aluguel vai ser um só, os equipamentos vão ser um só, até os colaboradores talvez aumente um pouco, mas não aumenta tanto, porque a mesma galera que faz a pré-produção de uma loja faz de outra, enfim. O jogo do delivery daqui para frente, acho que isso vai cada vez ficar mais claro, é você ser multicozinhas, ponto final. Você tem que trabalhar com tudo ali, ter diferentes fontes de entrada de renda e dinheiro no bolso, e tamo junto, demorando nós. Eu acredito que essa é a grande sacada, principalmente em lugares específicos, assim. Então, aonde eu estou no Guarujá, minha localização é uma localização que traz um custo fixo alto, é um aluguel que é mais caro. Hoje em dia, um colaborador custa caro, né? Hoje, o nosso piso lá no Guarujá está em 1.820, se eu não me engano, o piso. Então, qualquer colaborador que eu contrate, essa é a entrada dele. Quando a gente fala de 7 colaboradores, vem uma porrada aí de folha de pagamento. Então, se a gente não consegue manter esse faturamento em um nível mais elevado, a gente não consegue manter essa estrutura, né? E é por isso essa estratégia de traçar outras marcas. E uma outra questão é a capacidade de operação da minha cozinha. Eu tenho uma operação muito boa, muito bem estruturada. Eu tenho uma equipe também muito boa, muito bem treinada. Então, hoje eu enxergo que eu não consigo usufruir tudo o que eu poderia com essa estrutura e com essa equipe. Então, o que eu fiz foi conseguir olhar para tudo isso e traçar essa estratégia, que é a estratégia de lançamento de outras marcas que a gente consiga operar no mesmo espaço, com a mesma equipe, e só agregar o que a gente já tem hoje. Top demais. Top demais. Tem alguma mensagem final que você quer deixar pra galera? Bom, a mensagem é... Acredito que todo mundo que esteja nessa jogada de restaurante e de delivery precisa se autorresponsabilizar por tudo que acontece. Então, é aquela questão da mudança de mentalidade. A mensagem é: você está fazendo a sua parte? Você tem estudado e aplicado o suficiente? Ou o seu tempo está sendo muito mais focado em construir respostas e justificativas para o que tem acontecido? Como eu citei para vocês aqui, eu já tive momentos difíceis. Eu poderia ter parado lá atrás e ter desistido ou ter traçado uma estratégia diferente.
eu assumi a responsabilidade dos meus erros também, como o Edu falou, errou em precificação, eu já errei com precificação, eu já errei com retirada, eu poderia ter usado disso tudo e falado, ai meu Deus, não deu certo, tchau. Eu resolvi olhar para o que dava para ser melhorado e focar minha energia nisso. Então, foquem a energia de vocês em mudar a mentalidade para entender quem é o responsável por tudo que está acontecendo. Se a gente for falar de iFood, é o iFood, são meus funcionários, é a minha família que não me apoia. Não, né? Eu acredito que tudo isso é uma grande perda de tempo. O foco tem que ser em o que eu posso fazer de diferente com tudo isso que eu tenho. O que eu posso fazer de diferente com uma plataforma que muda o tempo todo. E aí sim, aquela virada de chave que eu falei para vocês, que aconteceu na minha vida e que eu não perco tempo tentando entender o porquê que demorou 2 anos, o Edu falou que demorou 6, trabalhando, enfim. A partir do momento que você entende, é responsabilidade sua fazer a diferença na sua própria vida. Eu enxergo dessa forma. E esse é o meu recado aí pra galera. Show, né? Como diz a Geraldo Rufino, que tá bem no nosso cenário ali, chegar no fundo do poço não tem problema nenhum quando você percebe que você sabe que o culpado é você. Uhum. Então, né? Nenhum problema é maior do que você, tá bom? E você, meu querido? Eu queria, antes de encerrar, fazer 2 perguntas. É um hambúrguer que você tem tatuado no braço? É o hamburguinho da minha logo. Eu fiz em um evento, na verdade, um evento que tinha lá um flash tattoo. E aí eu saí da chapa. Porque eu trabalhei muitos anos na chapa, né? Muitos anos, não, eu tô falando de 3 anos de operação, mas eu fiquei durante muito tempo ali na chapa. Já fui a única funcionária do meu negócio, né? Eu já fui a pessoa responsável por fazer o pré-preparo, fazer montagem, despacho. A única coisa que eu tinha ali era um motoboy. Passei um tempo assim, depois tive um funcionário, depois tive 2, 3. E aí a gente foi escalando. E isso aqui foi um dos eventos que a gente fez. Saí da chapa correndo e fiz um hamburguinho para lembrar para sempre. Top. E a outra pergunta que eu queria te fazer, o seu Instagram é Nisurf, né? Nisurf. Você surfa? Mesmo? Surfo. Dá Na aula? verdade, não dou aula e, na verdade, antes de entrar nesse ramo, eu surfava muito mais do que eu surfo hoje, né? Mas hoje, eu ainda, quando eu consigo, moro em frente à praia, quando eu consigo, eu vou lá e surfo, porque, inclusive, a marca, né, ela traz todos os elementos de praia, todos os elementos de surf. Eu falei para vocês que a marca é algo que sempre me pegou muito, assim. Eu sempre tive uma ideia que eu não queria ter uma hamburgueria, eu queria ter uma marca, né? E hoje o Uniburgers é uma marca consolidada, que a gente consegue transmitir isso para o nosso cliente. Então, todas as nossas embalagens trazem elementos da praia, elementos do surf, e o cliente ele se sente ali respaldado dentro desse cenário de que não é só hambúrguer que a gente faz. A gente, de fato, entrega uma experiência diferenciada dentro daquilo que a gente se propôs. Pegaram a visão? Claro, obrigado, viu, por você ter aceitado o meu Valeu, Edu, convite. obrigado Por você. você ter subido a serra. Muito difícil sair de frente do mar para vir para cá. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você esteja curtindo o Mastermind, curtindo os consultores, aprendendo cada vez mais. Esse é sempre o nosso objetivo, dividir conhecimento, dividir para somar, né? É uma frase agora muito usada por aí, né? E a você que esteve até aqui no nosso podcast, agradeço a sua presença. Se você ainda não maratonou o canal, maratone, existem muito mais conteúdos aqui para você, já estamos já mais de 30 episódios do nosso podcast. A ideia aqui é sempre dividir conteúdo para exponencializar o seu resultado e, acima de tudo, fazer com que você entenda a necessidade de que você precisa aplicar no seu negócio. Tudo que a gente divide aqui são coisas que nós fizemos, e se você não fizer, ficar só de ouvinte, não vai mudar em nada a sua vida. Então, se você não está com disposição de pôr em prática, nem perca de tempo assistindo mais nada, cara. Vai fazer outra coisa na sua vida. Agora, se você quer mudar de vida de verdade, escute, aprenda. E eu não estou falando de você virar meu aluno, não. Mas se você quiser, os links estão aqui embaixo, provavelmente. Aplique. É o que vai te trazer resultado. Aplique tudo que você vê, tudo que você entende e tudo que você pode. E não tenha medo de errar. A vida do empresário é exatamente essa. Certo? Beijo grande no coração de todos vocês e eu devolvo a palavra para o meu host. Futurigão. Então é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa aquele sininho para você receber todas as notificações de tudo que a gente posta aqui. Porque semanalmente, pelo menos semanalmente, a gente posta conteúdo como esse aqui para te ajudar, tá bom?
Eu vejo vocês na próxima semana e até logo.